Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 91, Império da Linhagem Sanguínea. Len colocou a mão no aquário e os olhos pútridos de corrente sanguínea olharam para ela. A visão encheu Ryan de desprezo e desgosto. Como? Perguntou o mensageiro, com a respiração ofegante e uma dor aguda no pescoço. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda se lembrava das mãos de seu pai adotivo apertando sua garganta. Era verdade o que eles disseram. Você nunca esqueceu o seu primeiro. Como? Mutações psicopatas descontroladas, respondeu o Dr. Tirano encolhendo os ombros, entendendo mal a pergunta. O vice-presidente recusou-se a alimentá-lo com genomas, por isso seu código genético continuou a degradar-se em algo totalmente estranho. A parte humana simplesmente não conseguia acompanhar os poderes depois de um tempo. Um pensamento passou pela cabeça de Ryan, que esse era o destino que aguardava todos os psicopatas, se eles não conseguissem evitar a decadência. Os elixires remodelaram seus corpos em algo desumano, algo mais adequado para conter as energias ilimitadas das dimensões coloridas. O corrente sanguínea ainda era senciente? Restava uma brasa de humanidade ou restavam apenas os elixires? Ele reconheceu a filha ou o cheiro do sangue dela? Ele está. A voz de baixinha soava tão abalada, tão fraca, que Ryan mal conseguia ouvir suas palavras. Meu pai está aí? Nós castramos quimicamente a criatura anos atrás, e ele interrompeu todas as tentativas de comunicação depois disso, respondeu o Dr. Tirano sem qualquer tato. Ele poderia ter sido um gênio, mas as relações sociais claramente não eram sua especialidade. Como você pôde fazer isso? Len sibilou, olhando para o cientista louco. Lá, havia um homem lá dentro. Não exatamente, a administração o sinalizou como um ativo da empresa, disse Tirano, perdendo completamente o foco. Ryan moveu-se em direção ao painel do computador conectado ao aquário, sua armadura de Saturno invadindo facilmente o sistema fechado. Dados apareceram em suas lentes, desde análises biológicas até relatórios de testes nocautear. O mensageiro confirmou rapidamente que Dinamize estava com corrente sanguínea sob custódia desde 2016. Tirano clonou a partir de amostras coletadas depois que o psicopata invadiu o armazém da empresa. Ryan também notou uma pasta chamada Projeto Garota Monstro que ele se recusou a abrir. Ele tinha a sensação de que isso o traumatizaria com todos os loops que viriam. O mais importante, porém, é que Ryan descobriu que o Dr. Tirano usava um sistema de e-mail criptografado para discutir com outras pessoas, principalmente com seus advogados. O mensageiro memorizou os códigos de acesso para que pudesse contatar diretamente o gênio perturbado em um loop futuro. Por quê? Por que você me queria? Len perguntou, apontando seu rifle de água para Tirano. O dinossauro maníaco levantou as mãos em sinal de rendição. Qual era o objetivo? Porque seu pai implantou um agente estranho dentro de suas células sanguíneas, e isso faz com que o nocautear reaja violentamente ao contato, confessou Tirano. Como o agente antigo no sangue precede a castração química, a síntese cria uma nova substância capaz de resistir a ela. Nossos consumidores inevitavelmente reverterão. Uma maneira educada de dizer que eles se transformaram em clones do corrente sanguínea. Solicitei à administração que estudasse a fundo e reduzisse os riscos de reversão, mas o Sr. Henrique continuou vetando minha proposta, reclamou o cientista. Isso fez com que o mensageiro respeitasse Espinheiro Negro um pouco mais do que antes. Aqui está a pergunta de $1 milhão, disse Ryan, olhando para o maldito Shogoto flutuando em seu aquário. Como matamos essa coisa? Len se encolheu. Riri. Len, seu pai se foi, argumentou Ryan, acenando com a mão enluvada para o psicopata. Ele nem é mais humano. Você disse que poderia encontrar uma cura para psicoses. Ela protestou. Acho que podemos curar os humanos de suas mutações, e não transformar o suco de tomate em um Homo sapien. Ryan observou enquanto a arma de Len tremia em suas mãos trêmulas. Estou lendo os relatórios de análise agora, e ele compartilha menos de 50% de seu DNA com humanos agora. As bananas estão mais perto de nós do que ele. Mesmo com todo o tempo do mundo que Ryan tinha, eles precisariam de um genoma com poder de solução milagrosa. Além disso, o mensageiro não tinha intenção de perder tanto tempo ajudando aquele monstro irremediável. Ele invadiu este laboratório para confirmar a sobrevivência de corrente sanguínea, mas o bicho-papão que assombrou sua infância parecia ter desaparecido há muito tempo. Ryan teria dado todo o seu dinheiro para ver a reação de Len sob o capacete dela. Ela ficou parada por um momento antes de abaixar a cabeça e a arma. Ela não disse uma palavra, enquanto registrava as palavras da amiga. Talvez ela sempre soubesse que tudo terminaria assim, permanecendo em negação até ter os fatos expostos diante de seus olhos. O pai que ela amava morreu há anos. Suponho que você não tenha uma cura para imitações? Ryan perguntou a Tirano. É claro que temos uma cura, protestou o gênio louco, para grande surpresa do mensageiro. Você acha que somos criminalmente negligentes? Você transformou um monstro em uma bebida. Ryan respondeu sem rodeios. Você é pior que Pepsi. Mas os riscos de reversão e problemas de saúde se aproximam de zero, desde que seja aplicada apenas uma dose. É exatamente por isso que estou nacionalizando este lugar e confiscando todos os seus bens, incluindo você. Você não pode nacionalizar uma pessoa.
Sou o presidente dos Estados Unidos da América, que é basicamente o mundo. Ryan o interrompeu. Estamos nacionalizando você e sua cura. Como funciona? O cientista abriu a boca para protestar ainda mais, até que Ryan apontou para sua arma no peito. As vantagens de um monopólio da força. Eu desenvolvi um agente neutralizante baseado em injeção, que ataca células da corrente sanguínea e repara o código genético do alvo de volta ao seu estado pré-consumo, admitiu o Dr. Escamoso. Uma variante mais forte da fórmula pode ser injetada dentro do aquário em caso de violação da contenção. Isso destrói completamente as imitações. Mas não elixires feitos por alquimistas? Ryan pediu confirmação, o gênio balançando a cabeça. Fazia sentido. No final das contas, os imitações baseados na corrente sanguínea permaneceram células psicopatas mutantes, enquanto os verdadeiros elixires eram entidades alienígenas além da biologia convencional. Se a sua cura só funciona por meio de injeções, o que acontecerá se vários usuários do nocautear reverterem ao mesmo tempo? Mesmo se você destruir a fonte original, isso não apagará a substância de todos os seus clientes. O risco de uma reversão em massa é inexistente, respondeu Tirano encolhendo os ombros, desafiando o destino. Esses caras não tinham nenhum plano. A negligência criminosa da Dinamis desafiava a compreensão. Tudo bem, nesse caso, você está entregando a cura e vindo conosco para a Área 51. O dinossauro semicerrou os olhos. Área 51? Uma base Meshon, se você quiser ser técnico. Como Ryan sabia a localização de outras pessoas, eles sempre poderiam recuar para lá para pesquisar uma cura para a condição psicopata. Ele havia feito uma promessa a Bianca e a cumpriria. Podemos fazer imitações mais seguros do que as gosmas engarrafadas que você colhe aqui. Elixires que seguem protocolos de segurança sanitária. Uma base Meshon? Os olhos do gênio brilharam de interesse. Ele não resistiu à atração de um laboratório feito por Meshon. Você sabe o que? Tenho contrato para não trabalhar para a concorrência, mas se você me sequestrar não resistirei muito. Acho que o sequestro conta como força maior. No meu caso, é um ato de Deus. Ryan defendeu a tolerância religiosa, mas apenas para o seu próprio culto. Agora, onde está sua vacina corrente sanguínea? Estamos sacrificando na saída. Lane nem respondeu, para a grande surpresa de Ryan. Ele esperava que ela reagisse à sua decisão, mas descobrir a verdade a abalou profundamente. Ryan baixou os dados da vacina corrente sanguínea para usar em um ciclo futuro. Agora, eles tinham que descobrir uma maneira de sair do prédio com Tirano, se possível. Como Ryan sabia dos e-mails criptografados e confirmou a sobrevivência do corrente sanguínea, ele sempre poderia entrar em contato com o cientista no futuro e otimizar o ataque ao laboratório 66. Os sensores de sua armadura notaram repentinamente um aumento acentuado na temperatura. Não, baixinha, desce. Ryan gritou, mas seu amigo não ouviu. Ela olhou para o aquário sem dizer uma palavra, perdida em pensamentos. Baixinha. Uma das paredes da sala derreteu num clarão carmesim. A explosão veio da sala anterior, limpando os destroços que bloqueavam o caminho para fora. Ryan cobriu o capacete com a mão, enquanto uma nuvem de poeira enchia o laboratório. Alphonse Manada havia retornado, uma encarnação viva das chamas nucleares. Mas ele não estava sozinho. Uma pequena tropa de homens em armaduras elétricas o seguiu, liderada por ninguém menos que seu irmão Espinheiro Negro. Trepadeiras e musgo cobriam a armadura do gerente do Will Migliori como uma segunda camada protetora, e só ele não carregava arma de fogo. Mesmo assim, ele não parecia feliz por estar ali, olhando para o aquário com desgosto. Nada disso teria acontecido se você e meu pai não tivessem mentido para mim naquela época, disse Henrique, enquanto seus homens erguiam as armas contra Len e Ryan. O mensageiro se preparou para lutar para sair. Viver estava certo. Isso não pode mais continuar. No final tudo vai dar certo. Você verá, respondeu o irmão, mentindo para si mesmo. Quanto ao pai, ele estará fora de cena depois disso de uma forma ou de outra. Fallout levantou a mão para Ryan e Len, mas não abriu fogo. O risco de invadir o aquário era muito grande. Todos os seus homens estão mortos e você está cercado, ameaçou. Desistir? Acho que não, disse Ryan, aproximando-se de Len enquanto Tirano se escondia atrás de seu computador. Ainda tenho a bomba atômica na minha mochila. Se você quiser uma grande e velha salada de cogumelos, você vai conseguir. Eu não acredito em você, respondeu Alphonse, denunciando o blefe. Não entendo o que você pretendia fazer aqui, Muti, mas você falhou. Baixinha, me dê cobertura, disse Ryan. Ele não poderia enfrentar Fallout de frente, mas eles poderiam contorná-lo se jogassem suas cartas corretamente. Mas seu amigo não respondeu. Baixinha, Len levantou seu rifle de água para o aquário e abriu fogo. Um jato de líquido pressurizado atingiu o vidro antes que Ryan pudesse parar o tempo. A segurança privada abriu fogo contra Len enquanto Henrique levantava em vão a mão para dizer-lhes que parassem. Seus lasers estavam congelados no ar, então o mensageiro derrubou Len no chão, fora de seu alcance. Baixinha, o que? Ryan não conseguiu terminar a frase, enquanto dava uma boa olhada no capacete dela. Ele só podia ver sangue negro e espesso contorcendo-se atrás do visor. Ryan olhou horrorizado para a corrente sanguínea cativo, os olhos pútridos do monstro encarando sua filha com intensidade sinistra. Embora a criatura não fosse mais senciente, sua proximidade desencadeou a infecção dentro de Baixinha e permitiu que ela dominasse. Alguns dos lasers atingiram a barreira protetora do aquário conforme o tempo recomeçava, e Alphonse avançou com um rugido furioso. A viseira de Len explodiu, fios de sangue saindo dela e forçando Ryan a pular para trás. O mensageiro só pôde observar enquanto o sangue vazava da armadura de seu amigo, a substância a consumindo por dentro. Quanto ao aquário,
O vidro quebrou e derramou lágrimas de sangue. Ryan mal teve tempo de dar alguns passos quando os tentáculos de Len se juntaram ao lodo preso dentro do aquário, e corrente sanguínea gritou. O aquário detonou violentamente à medida que o monstro aprisionado crescia em tamanho e força. O lodo monstruoso desenvolveu mandíbulas com presas sibilando em uma cacofonia enlouquecedora. Olhos azuis brilhantes tão arregalados quanto telas de TV e buracos porosos liberando geysers de partículas de fluxo verde. Um musgo estranho e alienígena se formou em qualquer coisa que essas partículas tocassem, como uma infecção de outra realidade. Ryan desejou poder apagar sua memória à vontade, enquanto observava a armadura de Len absorvida pela lama que ela uma vez chamou de pai. O ogro devorou sua filha. Espinheiro Negro estendeu suas vinhas para trazer Tirano em segurança, mas tarde demais. O lodo vermelho afogou o cientista, e Alphonse teve que usar uma explosão atômica para manter o monstro afastado. A lama levou uma torrente de fogo nuclear no rosto, mas se regenerou instantaneamente. A forma monstruosa de corrente sanguínea continuou se expandindo, enchendo a sala com sua carne vil. Agora que consumiu Len, o monstro voltou sua atenção para Ryan. Aqueles brilhantes olhos alienígenas não mostravam inteligência nem sinal de reconhecimento, apenas fome. A mente havia se deteriorado além da possibilidade de salvação, e apenas o instinto de se espalhar permanecia. A corrente sanguínea se tornou um vírus. Pior ainda, alguns membros da segurança privada começaram a gritar, com sangue escorrendo de suas armaduras e quebrando suas viseiras. As imitações em seu sistema circulatório começaram a reverter, embora Ryan não soubesse até onde o efeito se estenderia. Qual é o alcance dele? Ryan murmurou para si mesmo, um pensamento perturbador passando por sua mente. Os aspersores fizeram chover uma substância branca na sala, provavelmente a vacina de Tirano. Mas o líquido não conseguiu afetar a corrente sanguínea fortalecida, o horror mutante se transformando em um maremoto sangrento. Ryan congelou o tempo no segundo em que seu período de espera terminou e fugiu o mais rápido que pôde. Alphonse Manada formou um escudo de energia em torno de seu irmão e de si mesmo, repelindo tanto a onda de sangue quanto seus próprios homens. Ryan olhou para Tirano, mas o homem já havia se afogado no sobrenatural Mar Vermelho. O mensageiro fugiu pelo buraco na parede, deixando os Manadas se defenderem sozinhos. Ryan não podia correr o risco de corrente sanguínea passar por sua armadura. Se o monstro de alguma forma conseguisse dominá-lo e corromper seu ponto de salvamento. Ryan teve que voltar para Lívia para terminar a transferência de memória. Tenho que voltar, ele sussurrou para si mesmo, ao chegar ao que restava da fábrica de clonagem. De volta ao passado. O telhado da fábrica de clonagem desabou, enterrando a sala e os aliados mortos de Ryan sob toneladas de escombros. Embora Alphonse Manada tenha derretido um caminho com sucesso. Sem o teto, gotas de chuva ácida caíam no chão de um buraco acima. Ryan ativou seu jetpack assim que o tempo recomeçou. Uma inundação de sangue inundou a fábrica um instante depois, espalhando-se pelo prédio. Ryan conseguiu escapar da enchente, voando nos céus acima do QG da Dinamis. Se corrente sanguínea pudesse gerar massa do nada, isso significava que suas mutações o capacitaram além de seus poderes originais. Mas Ryan não entendeu quanto, até dar uma boa olhada em Nova Roma. A cidade ficou vermelha. As pessoas sofriam mutações para onde quer que Ryan olhasse, o sangue jorrando de suas peles para transformá-las em clones da corrente sanguínea. Cada nocautear Elixir em Nova Roma voltou à sua natureza original. Os genomas se transformaram em monstros, atacando os não infectados como cães raivosos. No chão, Ryan observou um único clone do corrente sanguínea disparar pontas cristalizadas contra o pessoal da segurança privada. Todos arranhados pelos projéteis juntaram-se à horda de zumbis. Os incêndios se espalharam por toda parte, mesmo com a chuva ácida incapaz de encharcá-los. O Monte Augustus havia se transformado em uma vela ardente, a fumaça que saía obscurecendo o céu por quilômetros, e Cidade Ferrugem não parecia nada melhor. Seu poder não tem mais alcance, Ryan percebeu, com a garganta dolorida por causa da dor fantasma de sua primeira volta. O mundo inteiro. Ele se espalhará por todo o mundo. Ele se tornará um mundo. Isto foi um pesadelo. Ellen! Ryan gritou. A chuva ácida continuou a cair de alguma forma. Ellen, onde você está? Ele a viu no chão. Um monstro sangrento, trocando de lugar com as gotas de chuva enquanto caía sobre os não infectados como um falcão sobre os ratos. A corrente sanguínea não só poderia infectar os genomas, mas também continuar usando seus poderes. Se ele infectou Ryan, se ele infectasse Ryan, corrente sanguínea teria acesso à viagem no tempo. Chá. Alquimo? Morte cerebral, você está aí? Ryan ligou para o resto de sua equipe em pânico frenético, apenas para se deparar com um silêncio no rádio. Qualquer um. Mas ninguém respondeu. Ryan pensou que só se importaria com Thea, mas o silêncio do pai dela fez seu coração doer por um momento. Droga, este foi o terceiro apocalipse acontecendo em Nova Roma desde que ele começou, e de longe o pior. Lívia? Ryan ligou enquanto mudava a frequência. O prédio abaixo dele ficou vermelho, enquanto a crescente corrente de sangue quebrou a janela e desceu pelas paredes de aço como uma cachoeira. Uma longa gavinha de 30 metros de tamanho tentou capturar o mensageiro, que se esquivou e voou para o sul da cidade. Lívia? Lívia? Se corrente sanguínea chegou até ela antes dele. Uma voz suave e tranquilizadora respondeu ao seu apelo. Ryan. Ryan soltou um suspiro de alívio. Lívia, você está bem? Sim, estou em uma casa segura em Sorrento. Ela fez uma breve pausa, sua respiração acelerada em pânico. Ryan, o que está acontecendo? Minhas visões. Não posso acreditar no que estou vendo. Está chovendo sangue lá fora. Graças a Deus, sua primeira-dama conseguiu chegar às montanhas Cheyenne. Barricoque-se e prepare-se para a transferência de memória. Estou lhe enviando os dados que reuni. Grave e não toque em ninguém além de mim. Nem uma gota de sangue.
É Dinamis, não é? Ela adivinhou, tossindo. É tarde demais para fazer alguma coisa? Desta vez é tarde demais, Ryan respondeu sem rodeios, com os punhos cerrados de raiva. Mas não para o próximo. Ele poderia jurar que ela sentiu do outro lado da linha. Não morra no caminho, implorou Lívia. Eu estarei esperando por você. Ryan cortou as comunicações ao cruzar o caminho de outros voadores nos céus. Leão, o Sol Vivo e o Sudário supervisionaram a devastação em um silêncio abalado, embora este último tenha criado uma nuvem de cacos de vidro ao ver o presidente se aproximar. Trégua, Ryan gritou, cruzando os braços. Trégua, você causou isso. Mortalha rosnou. Isso é tudo seu fal. Léo Argrave saiu do transe e levantou a mão para impedir seu camarada. Ele entendeu que neste momento eles não podiam se dar ao luxo de lutar, nem mesmo um supervilão arrojado. Sua irmã é, Luz do Sol perguntou a Ryan, a chuva ácida se transformando em vapor colorido com o contato. Ela está morta? Ryan desviou o olhar, seu silêncio por si só uma confirmação. Eu sou Léo, o Sol Vivo, olhou para baixo em completa derrota. Sinto muito por ela. E para você, Matias. Falhamos no último pedido de sua mãe. Não conseguimos impedir, murmurou Sudário para si mesmo, com a voz embargada de tristeza e desespero. Você sabia que isso iria acontecer? Ryan perguntou, mais decepcionado consigo mesmo do que qualquer coisa. Foi predito, então nós tentamos destruir a corrente sanguínea, mas Leonard lutou para encontrar as palavras. Falhamos. Nós apenas atrasamos o desastre, disse transparente, antes de olhar para seu companheiro de equipe. Léo, você tem que fazer isso. Se eu liberar todo o meu poder, todos na cidade vão queimar, avisou Léo. Ryan nunca o ouviu parecer tão derrotado. Milhões perecerão. E se um único pássaro fugir, o mundo inteiro seguirá. Sudário soltou um suspiro de resignação. Não há outro caminho. O mundo inteiro é afetado, disse Ryan. Mesmo que ele recarregasse em breve, ele não achava que Leonard merecesse ter essas mortes em sua consciência em qualquer linha do tempo. A Dinamis tem genomas fora de Nova Roma, e eles provavelmente mudaram. É inútil. Mas isso atrasará a propagação do vírus, insistiu Sudário. Podemos ganhar tempo suficiente para proteger outras comunicações. O trovão ecoou acima de suas cabeças. Um raio carmesim atingiu Sudário, cozinhando sua carne dentro de sua própria armadura de vidro. O raio formou um buraco em seu peito, vaporizando órgãos e fazendo o vigilante cair em uma rua em chamas abaixo. Léo soltou um grito de horror e surpresa, enquanto Ryan olhava para a origem do raio. Argraves. Augusto desceu das nuvens acima, vestido com relâmpagos vermelhos como um anjo brilhante lançado à terra. Eu deveria saber que você estava envolvido. As roupas de bunda relâmpago foram rasgadas em pedaços, mas o próprio homem saiu ileso. Sua mão direita carregava a metade superior de um coelho de pelúcia destruído, com o pelo branco enegrecido pelas cinzas. Os deuses venceram a lepiromachia. Seu idiota. Léo rosnou para seu arquinimigo, suas chamas agora ofuscantemente brilhantes. O mundo está em jogo aqui. O único mundo em que quero viver, respondeu Mobizeus com o punho erguido, é aquele onde o seu sol se pôs. Movendo-se tão rápido quanto Ryan em um dia bom, o senhor da guerra deu um soco no peito de Léo, seus dedos rasgando as chamas para atingir um núcleo ardente por baixo. O golpe fez o sol vivo cair no chão, o impacto vaporizando os clones da corrente sanguínea em cinzas. Você... Ryan rosnou com verdadeira fúria, enquanto Zeus Relâmpago atacava seu inimigo caído. Este homem maníaco colocaria sua vingança pessoal acima de qualquer outra coisa. Sua estátua egoísta de marfim com desconto, já chega. Você está caindo de alguma forma. Mobizeus olhou para ele com o assassinato em mente, e Ryan amaldiçoou sua língua. O mensageiro parou o tempo reflexivamente no momento em que o deus grego do desconto desencadeou uma tempestade elétrica em sua direção. Embora o mundo púrpura tenha ofuscado Nova Roma e a tenha aprisionado entre 2 segundos, nem Augusto nem seu relâmpago diminuíram a velocidade. O homem invulnerável ignorou completamente a parada do tempo. Mas Vulcano fez a melhor armadura e Ryan esperava o inesperado. Mobizeus piscou quando a arma do peito do mensageiro absorveu o raio carmesim. O mecanismo não tinha capacidade ilimitada de armazenamento de energia, mas dava ao viajante do tempo suficiente para contra-atacar. Embora soubesse que era inútil, Ryan deu um soco no rosto de Augustus com toda a força. E foi bom. Seu punho blindado atingiu a bochecha de marfim do homem, partículas violetas e pretas girando em torno de seus dedos. Ryan esperava se machucar mais do que desconto Zeus, especialmente porque era como se estivesse batendo em uma parede de diamante, mas para sua surpresa, o golpe assustou o tirano. O soco não causou nenhum dano e não pareceu mais eficaz do que um leve tapa, mas causou um curto-circuito no halo de relâmpago por um instante. Por um breve momento, Ryan pôde ver o velho sob a fachada piedosa, os olhos arregalados de choque enquanto o punho do mensageiro ainda tocava sua bochecha. O olhar de bunda relâmpago passou da surpresa para a fúria, e se o mensageiro não estava enganado, uma pitada de medo. Eu senti isso, disse Augustus. O tempo descongelou quando Ryan registrou essas palavras, e Mobizeus revidou. Ele bateu com mais força do que viver, Adam, o ogro, e qualquer outra pessoa que Ryan já lutou antes. Seu punho quebrou a proteção do peito da armadura, quebrando a arma em pedaços, e fez o mensageiro voar para trás. O viajante do tempo bateu em um prédio, saiu do outro lado e mal conseguiu recuperar o controle de seu voo antes de cair no chão. O jetpack sobreviveu ao golpe, mas a armadura foi rompida. Uma única gota de sangue poderia escapar. Mesmo agora ele sentia uma gota de chuva ácida queimar sua pele sob o aço. Então Ryan imediatamente se concentrou em recuperar a altitude e olhou para trás.
Felizmente para o mensageiro, Argraves enfrentou Augustus em combate corpo a corpo, atrasando-o por enquanto. A luz do sol se tornou uma estrela ofuscante brilhando nos céus, seu calor fazendo a atmosfera ferver ao seu redor. No entanto, Ryan podia ver a sombra de seu inimigo invulnerável tentando agarrar o núcleo do sol vivo. Talvez essa fosse a única fraqueza de Argraves. O fogo do sol vivo queimou as roupas de Augusto, mas não conseguiu derreter seu corpo de marfim. Léo poderia atrasar seu inimigo, mas não derrotá-lo. Eventualmente, o super-herói recuaria ou morreria. E então Augustus iria atrás de Ryan. O presidente redirecionou toda a energia restante para o seu jetpack e deixou Nova Roma comendo poeira. Ryan levou 1 hora para chegar ao esconderijo de Lívia. A essa altura, a Nova Roma já havia desaparecido há muito tempo num clarão de luz carmesim, com seus edifícios, suas terras e seu povo incinerados. Se Alphonse Manada se tornou nuclear ou se Luz do Sol se transformou em uma supernova, Ryan nunca saberia. Embora já estivesse a quilômetros de distância, o mensageiro ainda sentiu a onda de choque da explosão. Não mudou nada. Enquanto o mensageiro sobrevoava uma floresta, ele observava as árvores ficando vermelhas, suas folhas se transformando em órgãos, suas cascas em sangue cristalizado. Até mesmo alguns pássaros se transformaram em abominações, perseguindo Ryan para infectá-lo, embora fossem lentos demais para alcançá-los. A visão encheu o viajante do tempo de horror. Este planeta azul logo ficaria vermelho. Encontrou Lívia esperando por ele em Sorrento, ao sul de Nova Roma. Ela estava no telhado do mesmo prédio onde Ryan havia sido evacuado, quando o Meta explodiu a cidade. O mensageiro achou que a princesa Augusta era tola em se expor, antes de perceber o anel de cinzas que cercava o prédio. Dezenas, se não centenas de torres formavam um perímetro inexpugnável ao redor do esconderijo, vaporizando qualquer clone do corrente sanguínea que se aproximasse. Felizmente, o sistema de segurança reconheceu sua armadura e o deixou passar. Lembre-me de enviar chocolates para Vulcano, após a reinicialização, disse Ryan ao pousar no telhado, cobrindo o peito com uma das mãos. As gotas de chuva da chuva ácida haviam corroído seu peito, sangue pingando das rachaduras deixadas por Augustus. Embora não sejam perfeitos, ninguém pode negar que seus sistemas de segurança são eficazes. Os olhos de Lívia vagaram para sua ferida com preocupação, e embora ele a advertisse para não tocar em sangue de nenhum tipo, seus dedos se arrastaram contra seu peito de aço. Quem fez isto para você? Seu pai, Ryan respondeu, fazendo Lívia morder o lábio inferior. Mesmo com o mundo em chamas, ele ainda queria vingança acima de tudo. Entendo, disse ela franzindo as sobrancelhas. Elaine? Os outros? Apenas eu. Ryan soltou um suspiro cansado. De novo. E de novo. Só nós. Lívia olhou para ele com pena e compaixão. Isso é o que você estava tentando impedir? Ou alguma outra coisa? Não consigo imaginar o fardo sobre seus ombros. Deve ter sido angustiante. Ainda há tempo para mudar este final terrível. Ryan tinha os dados de que precisava para sua corrida perfeita agora. Todas as peças do quebra-cabeça da Nova Roma. Ele só precisava montá-los na sequência correta. Sim, mas da próxima vez, Lívia olhou para ele com determinação. Da próxima vez, você não carregará esta cruz sozinho, Ryan. Eu juro para você. Não. Ryan teria outras pessoas para ajudar a carregar sua carga. Lívia, Len, Alchemo e outros. Suas memórias resistiriam a essa reinicialização e ele transportaria suas mentes através do espaço e do tempo. O viajante do tempo abriu a mochila da armadura de Saturno, tirando um capacete de metal. Colocou-o cuidadosamente na cabeça de Lívia e conectou o aparelho ao chononoradil de seu traje. Vai doer? Ela perguntou. Só para mim, mas não se preocupe. Eu sou imortal. Não vou contar a ninguém, ela respondeu com um sorriso. Encontraremos uma maneira indolor da próxima vez. Não permitirei que você morra pelos nossos erros. Ryan quase lhe disse para não fazer promessas que não pudesse cumprir, mas embora esse ciclo terminasse de forma sombria, também encheu seu coração de esperança. O próximo loop seria diferente de tudo que veio antes. O mensageiro não tinha ideia se seu poder permaneceria o mesmo, agora que o poder do mundo negro corria em suas veias. Essa redefinição foi um mergulho no desconhecido, mas alguém esperaria por ele do outro lado. Veremos, disse Ryan enquanto ativava seu poder. Ele interrompeu a marcha do tempo, sua armadura ficando roxa escura. Uma torrente de partículas violetas rodeava ele e Lívia como uma inundação, com uma ocasional mancha negra flutuando entre eles como óleo na água. O mensageiro notou um homem de marfim voando em sua direção, tarde demais para mudar alguma coisa. Quando a transferência terminou e o loop entrou em colapso em um oceano de partículas violetas, Ryan pensou em sua breve luta com Augustus. Ele se perguntou qual desejo o último preto lhe concedeu, mas agora ele tinha sua resposta. Como você chamou um poder que poderia matar imortais? Um paradoxo. Capítulo 92. Melhores planos estabelecidos. No final, todos os loops de Ryan começaram da mesma maneira, batendo com o carro nas costas de Canibal. Sabe, você se tornou uma presença constante em minha vida, disse Ryan ao sair de seu Plymouth e entrar no bar do Renesco. A essa altura, este lugar havia se tornado um segundo lar para o mensageiro. Ele passou a gostar quase paternalmente da parede contra a qual continuava batendo. Tive mais encontros com você do que com Jasmine. Canibal se contorceu no chão, tentando se levantar novamente usando o balcão do bar. O barman Renesco escondeu-se atrás dele, sem saber como reagir à inesquecível entrada de Ryan. O mensageiro valsou alegremente através dos escombros, o vento entrando no estabelecimento pelo buraco na parede. Achei que minha vida fosse uma comédia negra, talvez uma tragicomédia, mas agora percebo, sempre foi um romance de vampiros. Ryan pairou sobre Canibal com as mãos atrás das costas. O psicopata estava meio de pé, enquanto os outros clientes não ousavam interferir. Seus ossos brilham à luz do sol? Que diabos você está falando? Canibal gritou quando Ryan introduziu o joelho do morto-vivo em sua bota, o psicopata caindo no chão.
Seu desgraçado. Tudo isso para dizer que não estou te perseguindo, disse o mensageiro, enquanto chutava sua amada novamente. Quer dizer, olhe para mim. Eu sou bonito. Só gente feia persegue, isso é bem sabido. Se eu te machuquei, é por amor. Seu amor por machucar canibal. Escuridão havia dito que o último preto o removeria da causalidade e de todas as reinicializações futuras, e Ryan se perguntou se isso também se aplicava a seus hospedeiros anteriores. Porém, o saco de ossos retornou sem qualquer memória do loop anterior, o que significava que grande Adão Gordo vivia novamente, tramando travessuras. Estou ligando para a segurança. O barman Renesco reclamou atrás do balcão do bar, enquanto o canibal ferido tentava rastejar para longe de Ryan. O morto-vivo olhou para o mensageiro como se ele fosse louco, o que feriu seu coração suave e sensato. Ryan não reagiu bem à rejeição. Eu conheço sua fraqueza secreta, canibal, disse Ryan, enquanto abria a porta traseira do carro. Uma criptonita da qual você não pode esperar se defender. Um cão de rua sujo saltou do Plymouth Fury, seus olhos brilhantes carecendo de qualquer coisa que se parecesse com inteligência. Ela era filha bastarda de um mastim e de um galgo, e herdou as partes mais feias de ambos. Sua língua ficou para fora, as pulgas movendo-se alegremente de seu pelo enegrecido para pastagens mais verdes. Esta criatura plebeia não tinha o talento aristocrático de Eugene Henry, mas tinha um certo encanto rústico, embora o seu fedor terrível fizesse os clientes do bar recuarem. O nome dela é Henriette. Encontrei-a comendo lixo no caminho para o bar e comprei sua lealdade com um presunto. Ryan sempre guardava comida no carro para situações como essa. Agora, como uma pessoa que adora gatos, isso pode parecer uma traição. E isso é. Ryan acariciou atrás das orelhas seu cão infernal e ela adorou. Todos os cães queriam carinho. Não tenho vergonha, nem hesitação, nem princípios. O que você quer? Canibal perguntou, olhando para Henriette com pavor. A cadela o notou, seus olhos se ergueram enquanto ela olhava para suas pernas nuas com fome. O psicopata sabia o que estava por vir. Só sua dor, respondeu Ryan, apontando o dedo para sua presa. Vá, garota. Henriette saltou sobre Canibal e ele não conseguiu rastejar rápido o suficiente. A cadela trouxe para seu novo dono um lindo fêmur alguns segundos depois, e ela também ficou muito orgulhosa dele. Canibal foi apenas a primeira pessoa na lista de Natal de Ryan. Após o final tenso do ciclo anterior, o mensageiro precisava de um momento de trégua e catarse antes de começar a trabalhar. O próximo filho travesso de Ryan morava não muito longe da casa de Jamie. O mensageiro bateu na porta de um bangaloteio, tão perfeito em sua mundanidade. Apenas as janelas condenadas indicavam algo errado com o inquilino. A porta logo se abriu, revelando um homem magro e magro, com pele branca como a neve e cabelos negros. Este pálido espantalho permaneceu na escuridão, temendo a luz do sol que certamente queimaria sua alma profana. Invenções de tinta berrantes e coloridas cobriam suas roupas sujas. Os círculos pretos ao redor de seus olhos verdes injetados diziam a Ryan que ele acabará de acordar. Droga, esse homem não era apenas um assassino, mas também um vampiro. Richard Homem-Rosa? Ryan perguntou. Terror noturno? O sim? O vampiro semicerrou os olhos, desconfiado, para o mensageiro. Nós nos conhecemos? Tenho algo para você, embora seja um pouco tarde. Ryan queria fazer essa entrega no último ciclo, mas nunca encontrou oportunidade para fazê-lo. A noite está escura e cheia de terrores, hein? O homem franziu a testa, percebendo que seu visitante conhecia seu poder e suas limitações. A mão do vampiro moveu-se para suas costas, talvez procurando uma arma, como se pudesse ferir os puros de coração. Que tipo de entrega? Ryan deu um soco tão forte no rosto dele que o homem tropeçou para trás. Suas costas bateram em algo com um barulho alto, embora o mensageiro não pudesse ver devido à escuridão dentro da casa. Não me faça reviver meus traumas de infância novamente, Ryan advertiu o cruel telepata. O fato de esses pesadelos terem se tornado reais depois deixou o mensageiro amargurado. Você não consegue imaginar quanto dinheiro gastei com terapeutas. Terror noturno não respondeu, nocauteado. Ryan tirou um momento para verificar sua lista de Natal, descobrindo que o próximo nome seria Karen Risse, também conhecido como Vamp. Depois do vampiro, a bruxa. Infelizmente estava ficando tarde e o mensageiro poderia não sobreviver ao seu plano para ela. Luigi veio depois, mas Ryan estava cansado demais para uma partida de hóquei no final da tarde. Talvez mais tarde. Uma princesa esperava por ele. Ryan chegou ao motel Terra Morta ao anoitecer, estacionando o carro perto da entrada. Henriette sentou-se ao seu lado, o cachorro bastardo choramingando para seu novo dono com olhos envergonhados. Embora preferisse gatos e coelhos acima de tudo, Ryan aprenderá a lidar com cães em voltas. Ele conhecia aquele olhar. Você quer uma caixa sanitária? Henriette latiu em resposta com a língua saindo da boca. Ela fez uma careta que só um amante de cães poderia apreciar. Canibal, disse Ryan, olhando pelo espelho retrovisor. A caveira solitária no banco de trás olhou para o mensageiro com medo. Por um momento, Ryan quase sentiu pena do saco de ossos assassino. Mas então, ele se lembrou de seu ciclo anterior e de como Canibal encorajou seu chefe a transformar o viajante do tempo em um psicopata. Ryan tirou a máscara e o chapéu. Seu sorriso terrível fez com que os mortos-vivos gemessem de terror absoluto e delirante. Abra sua boca. Os gritos de desespero de Papai Osso eram música para os ouvidos de Ryan, embora terminassem cedo demais. O psicopata havia perdido a coragem com a coluna. Ryan deixou Henriette com seu novo brinquedo para mastigar e caminhou em direção ao motel. Ele notou luz vindo do quarto de Lívia, mas nenhum membro do Assassino 7 estava guardando a porta. Chance. Mesmo assim, Ryan assobiou ao abrir a porta da suíte, encontrando sua ex-primeira-dama esperando por ele. A mesa estava posta com deliciosos biscoitos e café fumegante esperando para serem consumidos. Lívia estava do outro lado, de costas para Ryan.
Ela usava um elegante casaco de couro azul e longas luvas de veludo, uma verdadeira mulher fatal saída diretamente de um filme de detetive noir. Seu cabelo platinado descia como uma cachoeira prateada. Olá, princesa, Ryan disse enquanto fechava a porta atrás de si. Como foi sua primeira viagem no tempo? Lívia se virou, seus olhos azuis o observando com fria diversão. Seu rosto lembrava a Ryan a adorável letalidade de sua tia Plutão. Muito bom, ela disse, seu tom perigoso. Embora seja o último. Ryan franziu a testa. O que você quer dizer? Sinto muito, Ryan, mas agora que me lembro de tudo, você perdeu sua utilidade. Tenho todas as informações que preciso para assumir o controle desta cidade. E o único obstáculo restante. Ela fez uma breve pausa. É você. Merda. Merda. Eu pensei que éramos amigos. Ryan reclamou, sua mão indo até o casaco para sacar uma faca. E você acreditou em mim? O mensageiro congelou quando as mãos de Lívia se moveram para sua cadeira. De alguma forma, cada movimento seu parecia ameaçador sem esforço. Cancelar está esperando lá fora e seu poder já está em ação. Acabou. Ó deuses, esta foi a traição de Alchemo de novo. Ryan ativou reflexivamente seu poder, e o mundo ficou roxo enquanto ele se preparava para atacar Lívia. Espere, como sua parada de tempo ainda funcionaria se Cancel estivesse na porta? Ryan olhou para Lívia congelada e percebeu o sorriso que ela tentava desesperadamente suprimir. Sem chance. Ela não ousaria. Ela não ousaria. Ryan rapidamente abriu a porta quando o tempo recomeçou e não encontrou nenhum assassino do lado de fora. Ela ousou. Você, seu gênio do mal. Ryan disse enquanto fechava o portão atrás dele, a faca escondida dentro de seu sobretudo. Você me pregou uma peça. Lívia respondeu com uma risada calorosa e deliciosa. Sinto muito, ela se desculpou, com um sorriso tímido no rosto. Sei que isso é bobagem, mas sempre quis fazer um discurso assim. Eu sabia que ninguém mais levaria isso a sério. Sua última volta como ajudante de Ryan corrompeu Lívia. Ele havia criado um monstro. Peço desculpas se assustei você. Eu não sabia como você reagiria, e foi por isso que fiz isso. Lívia juntou timidamente as mãos. Você pode me perdoar, Ryan? Eu nunca poderia culpar alguém com um senso de moda tão impecável, disse Ryan, sentado ao redor da mesa. Mas não tente de novo, princesa, eu poderia ter matado você. Sou muito sensível a essas coisas. Sua alegria instantaneamente se transformou em horror. Verdadeiramente? Lívia perguntou enquanto ela se sentava também. O que aconteceu? Algumas pessoas enlouqueceram depois que eu lhes contei a verdade, admitiu Ryan, aquecendo as mãos ao tocar na xícara de café. Alguns tentaram me conter para que eu não recarregasse. Outros foram mais longe. E agora Lívia se arrependeu da piada. As mãos dela se moveram para tocar as dele e pareciam mais quentes que a xícara. Sinto muito, Ryan. Eu não queria abrir velhas feridas. Não, está tudo bem. Na verdade, você os está ajudando a se curar. Finalmente, Ryan tinha um aliado que o ajudaria em ciclos futuros. Com a ajuda de Lívia, ele poderia fazer com que seus aliados se lembrassem dele. Suas amizades sobreviveriam ao teste do tempo. Eu já retaliei de qualquer maneira. O que você quer dizer? Lívia franziu a testa ao perceber de repente que os biscoitos haviam desaparecido. Você os comeu no tempo congelado? Ryan sorriu. Isso foi infantil, disse Lívia enquanto retribuía o sorriso, suas mãos voltando para sua própria xícara de café. Então, Ryan, como vencemos? Nós. A palavra aqueceu o coração de Ryan como uma fogueira numa noite fria. Ryan compartilhou com Lívia ao final do loop anterior. Como ele e Len confirmaram que Dinamis mantinha um prisioneiro mutante do corrente sanguínea dentro de sua fortaleza de laboratório, e como a presença de Len permitiu que ele escapasse. Ele contou a ela sobre a última resistência de seus aliados contra Alfonso e Manada, como corrente sanguínea destruiu Nova Roma e como Augusto escolheu atacar Léo Argraves em vez de parar de lutar. O mensageiro não mencionou como ele conseguiu machucar Bunda Relâmpago. Sua filha pode não reagir bem e o próprio Ryan não entendeu completamente o que aconteceu. Ele precisava de mais tempo para descobrir essa parte. Quanto mais Lívia ouvia, mais profunda ficava a carranca em seu rosto. Isso é horrível, disse ela, tomando um gole de café pensativamente. Vendo seu padrasto em tal estado. Eu odeio. Ver corrente sanguínea devorar sua própria filha apenas reforçou a opinião negativa de Ryan sobre ele. A morte será uma misericórdia. Podemos até matá-lo? Se ele inventar os elixires nocautear da Dinamis, então uma parte dele permanecerá dentro de incontáveis genomas. Eu tenho a fórmula da vacina do Dr. Tirano. A menos que o núcleo do corrente sanguínea esteja em contato com o sangue de Len, ele não desenvolverá imunidade a ele. O monstro também não fez isso quando os fluidos de baixinha tocaram um nocautear elixir, talvez porque seu pai tivesse muito pouco controle sobre seus fragmentos enquanto era castrado por Dinamis. Mas funciona através de injeções, destacou Lívia. Mesmo com a melhor campanha de vacinação, muitos se recusarão a abrir mão dos seus poderes. Especialmente porque a maioria pagou uma pequena fortuna por eles. Sim, e as pessoas fumam pensando que vão ganhar no cara ou coroa. Ryan deu de ombros. Tenho uma ideia em mente, mas quero primeiro a sua opinião. Quanto tempo nós temos? Fiz simulações enquanto ouvia sua história, disse Lívia, juntando os dedos. Agora que sei o que há dentro do laboratório 66, minhas visões são mais precisas. As probabilidades desta pandemia são baixas, mas aumentam dramaticamente se Alfonso e Manada assumir o comando do Dinamis. E ele o fará com o tempo, pode levar 1 ano ou 10, mas as chances aumentam com o tempo. Isso pode acontecer mesmo sob a presidência de Hector Manada. O presidente incompetente não preocupou muito o mensageiro. A essa altura, ele havia percebido que esmagador de átomos era a verdadeira ameaça entre sua família. Os mais fortes, os mais determinados.
Corrente sanguínea precisaria acabar, aconteça o que acontecer, mas a profecia de Lívia tranquilizou Ryan de alguma forma. De todos os desastres que devemos resolver, este é um problema de longo prazo, disse o mensageiro. As outras duas calamidades não vão esperar anos. Lívia fez uma careta. Quando a Metagang usará a arma satélite de Meshon? Em algum lugar entre 12 e 18 de maio. Grande Adão Gordo usou a arma no último encontro, mas Ryan viu ele e PSY assumirem o controle do bunker já em 12 de maio. O sociopata malévolo quase puxou o gatilho quando uma nada invadiu seu QG no circuito de Namis. E se nada for feito, Léo Argraves e o Carnaval chegarão a Nova Roma dentro de 3 semanas. E meu pai travará guerra contra eles, disse Lívia com tristeza. Destruindo Nova Roma. Sinto muito, Ryan se desculpou. Seu pai não é um homem legal. Eu sei, disse ela desviando o olhar. Você tem uma folha de papel? Alguns segundos depois, Lívia rabiscou um calendário improvisado numa folha de papel, planejando o mês de maio. Ela acrescentou cruzamentos nos dias 12, 18 e 28, a data aproximada da chegada planejada de Argraves, embora Ryan nunca tenha feito um loop tão longe. Devemos lidar primeiro com Adam, o ogro. Lívia afirmou óbvio enquanto examinava o calendário. Temos 4 dias para preparar um ataque. Isso terá que ser feito hoje na etapa final. O gordo está jogando pessoas nas defesas do bunker enquanto conversamos. A lembrança de Annifa Lecter ameaçando comer um refém ainda assombrava o mensageiro. Quanto mais esperarmos, maior será a contagem de mortes. Então este ciclo não é o final, mesmo na melhor das hipóteses? Lívia perguntou com a testa franzida. Você quer atacar o bunker no momento em que o próximo ciclo começar? Depois de tirar o lixo primeiro. Assim como durante sua corrida suicida, Ryan demoliria Canibal e depois atacaria o bunker. Se Adam e Psicochoque puderem ser neutralizados, então posso incluir seus asseclas. Se tivermos uma cura para a condição psicótica, será ainda mais fácil. Posso ajudar no ataque, mas temo que meu pai fique sabendo do bunker se eu pedir mais ajuda, disse Lívia. Fortuna seguraria a língua, no entanto. Seríamos nós 3 suficientes para derrotar a Metagang? Eu não tenho certeza. Garota de sorte pode compensar a ausência de escuridão ou a inatividade do Pelúcia, ou talvez não. Baixinha provavelmente ajudaria mesmo sem suas memórias, e talvez o Sudário também. Preciso aperfeiçoar a transferência de memória. Quanto mais pessoas brigarem conosco, melhor. Especialmente porque precisamos que você transfira memórias manualmente. Se você morrer cedo, isso complicará o próximo ciclo. Lívia cruzou os braços. Você pode recriar a máquina de transferência de mente sozinho? Ryan balançou a cabeça. Mesmo com seus consideráveis recursos financeiros, o aparelho Gênios precisava de peças difíceis de serem confeccionadas sem uma rede de apoio. Vou precisar de mais recursos tecnológicos. Ou Bunker, Vulcan ou Dinamis. Posso apresentar Vulcano a você, argumentou Lívia. Não vou pedir a planta da máquina se você está preocupado com isso. Você fará um novo discurso de vilão se eu revelar? Ryan brincou com ela. Duvido que isso vá surpreendê-lo novamente, ela refletiu, embora seu sorriso rapidamente tenha vacilado. E Matias? Posso convencer a Carnaval a interromper o ataque à sua família se eu jurar bancar o agente duplo, destruir a fábrica de felicidade e sabotar as operações da sua máfia. Lívia franziu a testa com ceticismo. A destruição da ilha Ishia impedirá que Argraves apareça? Eu não tenho certeza. O Carnaval quer acabar com as atividades criminosas da sua família e honestamente não posso culpá-los por isso. Se ao menos uma batalha entre as duas organizações não ameaçasse despedaçar a cidade. E depois a Narcinia. Seu pai a sequestrou e assassinou os pais dela. Lívia olhou para sua xícara de café, perdendo-se na escuridão fumegante. Ela havia confirmado essa história no ciclo anterior e isso a abalou profundamente. Talvez ela pensasse que, embora seu pai fosse implacável, ele só perseguia as pessoas que o ameaçavam primeiro. Só agora ela viu o verdadeiro e odioso eu de bunda relâmpago. Ainda não consigo perdoar Argraves por matar minha mãe, disse Lívia. O que aconteceu aos pais de Narcinia não tornou esta retaliação justificada. Contudo, concordo que Narcinia sofreu uma terrível injustiça e é meu dever corrigi-la. O Carnaval é bastante razoável, argumentou Ryan, tendo lidado extensivamente com eles. Se eles entenderem que você herdará o império de seu pai para melhor desmantelá-lo, talvez não cutuquem o ninho de vespas. Devolver Narcinia a eles mostraria sua boa vontade. Deixe-me pensar sobre isso, disse Lívia. Preciso de mais tempo para processar simulações. Um movimento errado aqui poderia fazer meu pai reagir de forma exagerada. Que eufemismo! Ela poderia muito bem ter dito que o Titanic tinha um pequeno problema de gelo. E finalmente devemos destruir o que resta do seu padrasto. Lívia mudou de assunto. Qual foi sua ideia? O membro do Carnaval, Dr. Seth, é um gênio especializado em vírus e doenças, disse Ryan. Como ele já estudou corrente sanguínea, acredito que ele poderia criar algo a partir da vacina. A cabeça de Lívia se animou de interesse. Uma praga da vacina nocautear? Algo parecido. Também posso entrar em contato com o Tirano, ver se ele pode ajudar também. Se a amostra no corpo de Len for neutralizada, a corrente sanguínea não poderá escapar. Ryan terminou seu café. Como você vê, princesa, todas as peças estão lá. Só precisamos encontrar a maneira certa de montá-los. A sequência que salvará todos. Nós podemos? Lívia perguntou com a testa franzida. Salvar todos? Sim, todos que mereciam ser salvos, pelo menos. Não é meu primeiro rodeio. Lívia olhou-o nos olhos, o rosto indecifrável. Quantas reinicializações você precisou para chegar a este momento? Ryan encolheu os ombros. Dezenas. E você ainda não terminou. Lívia balançou a cabeça, o olhar cheio de compaixão. Fui sincero quando disse que deveríamos encontrar uma maneira de aliviar seu fardo. Não permitirei que você se martirize numa cruz por nossa causa. Quem mais irá?
Ryan perguntou de volta. Alguém tem que fazer isso. Milhões de vidas estão em jogo. Mas o processo não precisa ser doloroso ou solitário, argumentou Lívia. Tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de tornar suas reinicializações indolores. Duvido que eu seja o único que se preocupa com o seu bem-estar. O viajante do tempo desviou o olhar. Baixinha também se importava, mas ela era da família. Até mesmo Alchemo tentou pisar fundo para ganhar o perdão de Ryan. Eu fiz promessas, disse o mensageiro, pensando em Jasmine, Bianca e tantos outros. Cumpri-las é tudo o que importa. Não, se isso significar que você sacrifica sua própria felicidade pelos outros. Lívia sorriu. Um final perfeito para todos inclui você também, Ryan. Se ela soubesse. A mente de Ryan voltou para sua primeira corrida perfeita em Mônaco, onde salvou Simon e muitos outros daquela prisão infernal. Embora tenha dado um final feliz a todos os outros, a aventura deixou o mensageiro com um sabor agridoce. Só ele se lembrava do momento que todos compartilharam juntos. Suas corridas perfeitas depois o deixaram com a mesma sensação. Mas desta vez seria diferente. Ele esperava que as coisas mudassem desta vez. Ele queria que eles fizessem isso. Vou tentar, disse Ryan. Alguma sugestão sobre como proceder? Lívia respondeu com um aceno de cabeça. Junte-se à organização do meu pai e diga ao carnaval que você atuará como espião para ganhar tempo. Posso apresentá-lo a Vulcano para que você possa recriar sua máquina de transferência de cérebros, e verei como lidar com Narcinia. Será mais fácil planejar o ataque à Metagang se cooperarmos estreitamente. Você acha que poderia virar alguns dos psicos contra Adam antes de atacarmos o bunker? E Sarin? Ryan balançou a cabeça. Sarin só ataca o porto se Canibal puder apoiá-la e Psicochoque não for neutralizado. Mas preciso oferecer o saco de ossos para apaziguar o carnaval e aquele telepata tem que ir. Não tenho outros meios de contatá-la com certeza. Não tenho certeza se confiar no carnaval seja o passo certo, admitiu Lívia, um pouco preocupada. Mas eu confio em você, Ryan. Se você acha que este é o caminho certo. É a melhor opção que temos no momento, disse Ryan, levantando-se da cadeira. Preciso me encontrar com Len agora. Tanto para organizar a transferência de memória quanto para se preparar para o inevitável ataque do Psicochoque ao orfanato. Eu tenho um mapa cerebral dela e outros. Podemos providenciar a transferência assim que a máquina estiver operacional. Os dedos de Lívia mexiam-se nervosamente. Você vai ficar na casa de Jamie Cotter desta vez? É provável, respondeu Ryan. Essa ou a casa do Len? Talvez eu faça uma visita a você então, disse a princesa da máfia com um sorriso amigável. Não parece certo que você sempre venha me visitar. Ryan riu. Você vai precisar de um traje de mergulho se eu for morar com Baixinha. Eu preferiria um lugar mais seco, refletiu Lívia. Vejo você em breve, Ryan. Vejo você em breve, princesa, disse ele, fechando a porta atrás de si. Agora ele precisava convencer uma velha amiga a reescrever seu cérebro. Uma ordem de altura. O mensageiro voltou para seu carro e encontrou Henriette lambendo de brincadeira um crânio abatido. A luz deixou de fora os olhos de Canibal, junto com todas as suas esperanças. Baixinha, disse Ryan, enquanto ligava o Shononoradio. Baixinha, eu sei que você pode me ouvir. O Shononoradio tocou uma música de uma época que nunca existiu. Precisamos conversar, continuou o mensageiro, soltando um suspiro. Seu pai está vivo. Dinamis o mantém prisioneiro em um de seus laboratórios. A resposta dela saiu do rádio segundos depois. Encontre-me no orfanato. Ryan já tinha ouvido essas palavras antes, mas nunca naquele tom. Raiva e determinação. Dinamis nunca saberia o que os atingiu. Capítulo 93. Defensores do Reino. Você não acredita em mim? Ryan perguntou a Len, com os pés pendurados na beirada do telhado do orfanato. As estrelas brilhavam intensamente nos céus poluídos de Nova Roma, sua luz penetrando na escuridão. Como posso? Len perguntou, segurando a cabeça dela com as mãos. Seu rifle de água permaneceu ao alcance de sua mão. Viagem no tempo? Memórias para download? Isso é uma loucura, Riri. Insano. E meu pai? Você está dizendo que meu pai está vivo e que Dinamis o transformou. Bem, tão vivo quanto um vírus poderia estar. Espere, Plutão poderia matar corrente sanguínea para sempre se o poder dela o registrasse? Alimento para o pensamento. Ryan ergueu a mão para confortar Len, mas seu velho amigo recuou. Sem as lembranças dela, toda a confiança que ele conseguiu construir entre eles havia desaparecido. Teria doído uma vez, mas não desta vez. Com a ajuda de Lívia, o esquecimento não seria mais uma maldição, mas sim um obstáculo temporário. Se ele conseguisse convencer Len a aceitar o procedimento de transferência de memória, o que, considerando seus problemas de confiança, pode ser difícil. Talvez Ryan devesse economizar alguns segundos depois de iniciar um novo loop? Se ele pudesse trazer de volta uma pessoa de uma vez, isso pelo menos tornaria a transferência de memória permanente. Eles só se lembrariam de um loop, então era uma solução imperfeita, mas era melhor que nada. Isso é demais. Demais. Eu preciso de tempo para processar isso. Len juntou as mãos dela, hiperventilando. Ela levou alguns minutos para se recuperar e Ryan esperou pacientemente. Preciso ver a tecnologia em questão, Riri. Se for realmente meu, eu reconhecerei. Todas as outras coisas você poderia ter inventado ou aprendido por outros meios, mas... Claro, Ryan respondeu com um tom caloroso, tentando tranquilizá-la. Qualquer coisa que você precise. Len respirou fundo. Riri, o que aconteceu comigo? Ela perguntou com uma voz suave e fraca. Quando chegamos ao laboratório, supondo que eu acredite na sua história, você disse que eu morri. Mas não como. Como eu morri? Você realmente quer saber? Ryan perguntou com um suspiro. Vai doer, baixinha. Mais do que tudo que você me disse? Ela lutou para conter as lágrimas. Ele me matou. Sim, Ryan admitiu. Ela merecia saber a verdade, por mais horrível que fosse.
Há um pedaço dele em seu sangue. Algum tipo de agente adormecido ou dispositivo de rastreamento. Quando você se aproximou do seu pai, eu me tornei ele. Lágrimas quentes choveram pelo rosto de Len, enquanto ela apertava o nariz para não soluçar. Talvez uma parte dela sempre soubesse que era uma possibilidade, mesmo que ela se recusasse a acreditar. Ela acreditou em Ryan. Mesmo que a história parecesse estranha, Baixinha ainda achava que sua amiga mais antiga não mentiria para ela. Não importa quão horrível seja a história. Ryan lutou para encontrar as palavras certas, para que ela não entrasse em pânico. Se a amostra de sangue dentro de você pudesse transformá-lo em um monstro, talvez pudesse fazer algo mais sutil? Len olhou para ele, sua tristeza se transformando em raiva. Você está dizendo que meu pai influenciou meus pensamentos. Que meus sentimentos por ele não são meus. Talvez sejam, ou talvez não. Mas a dúvida permanece enquanto você for portador dessa infecção. O mensageiro cruzou os braços. Len, temos que removê-lo. Não apenas pelo bem de todos, mas pelo seu também. Como? Está dentro de mim, Iri. Está no meu sangue como um câncer, e sua vacina não vai funcionar. Conheço alguns gênios que poderiam ajudar. Ele já havia enviado um e-mail para o Dr. Tirano através do canal Seguro do Escamoso, oferecendo-lhe para cooperar na pesquisa de nocautear, e pedindo informações sobre seu projeto secreto Garota Monstro para grande vergonha do mensageiro. Alguém pode até ajudá-lo com o seu. Minha depressão? Len franziu a testa. Eu não sou um problema a ser resolvido. Não. Foi exatamente por isso que ele se opôs a interagir com ela em vários ciclos. Se a experiência dela não se concretizasse, o mensageiro a trataria menos como uma pessoa e mais como uma equação. Se você quiser, depois de recuperar suas memórias. E se eu não quiser sua transferência? Len enxugou as lágrimas com a mão. Você vai repetir essa conversa até eu dizer sim? Ryan fez uma pausa para considerar a questão, percebendo que todo o seu plano dependia de Len aceitar a transferência de memória. Se seu amigo amnésico não o fizesse, o que ele poderia fazer? Sequestrá-la e transferir as memórias à força? Encontrar uma maneira de transferir o conhecimento armazenado ao longo do tempo sem o consentimento do Len atual? Você prefere continuar amnésico? O mensageiro perguntou. Não é lavagem cerebral. Você se lembrará de memórias que esqueceu, mas isso não apagará as suas. Mas isso vai me mudar, e não sei como. Você sabe, mas... Você tem medo do que vai aprender, adivinhou Ryan. A ignorância era uma bênção. Responda-me, Iri. Vou respeitar sua escolha. Mesmo que doa. No final, Ryan não conseguiu impor suas decisões àqueles que amava. Posso oferecer minha mão, mas você também precisa estender a mão. Len levantou os joelhos, segurando-os com os braços em posição fetal. Sua expressão era pensativa e indecifrável. Psicochoque atacará este lugar em 2 dias, Ryan a lembrou mudando de assunto. Precisamos nos preparar para isso. Este lugar está podre, disse Len, olhando para as brilhantes luzes de neon de Nova Roma. Quanto mais fundo eu vou, mais forte é o fedor. As cores chamativas apenas escondem a feiura por baixo. Concordo com você que a maioria dos habitantes locais não tem senso de moda, mas há alguns locais transbordando de glamour. Ryan deveria apresentar Len ao guarda-roupa em algum momento. Onde você foi depois que nos separamos? As Ilhas Canárias, admitiu Len. O piloto automático do submarino tentou me levar para os Estados Unidos, mas um problema no motor no meio do caminho o redirecionou para a ilha mais próxima. Fiquei alguns meses lá antes de seguir em frente. Assim, a Laika honrou seu homônimo. Lugar muito legal, disse Ryan. Estou surpreso que eles tenham conseguido estabelecer uma república independente da Dinamis, considerando como metade da Espanha caiu sob seu controle. A cabeça de Len se animou de surpresa. Você foi lá? Sim, acho que foi, 200 anos atrás? A memória de Ryan estava um pouco nebulosa, pois suas aventuras no norte da África não foram memoráveis. Um tempo atrás. Devemos ter sentido falta um do outro. Foi legal. Os ilhéus são legais. Você vai voltar para lá? Ryan perguntou sua velha amiga balançando a cabeça. Eles ainda brigam entre si às vezes, disse ela. Onde quer que eu fosse, sempre havia genomas que queriam mais. Eu não poderia fazer diferença lá, e também não poderia fazer diferença em Nova Roma. Você ainda pode. Mesmo se revelarmos como as imitações são realmente feitos, a Dinamis continuará a oprimir as pessoas. Se pudessem fazer algo assim por mais alguns euros, então são capazes de qualquer coisa. Ela balançou a cabeça. E os Augusti destroem vidas através de drogas e dinheiro de sangue. Eu vi as ruínas de Malta no fundo do mar, Hiri. Augusto fez uma tumba subaquática para milhares de pessoas. Ela não estava errada, mas novamente ela só viu a escuridão e perdeu as estrelas. Acho que esses grupos podem mudar, disse Ryan, lembrando-se de seu ciclo e o Migliore e de suas discussões com Lívia. Se as pessoas certas estiverem no comando. Eu espero que você esteja certo. Mas você não acredita em mim. Ryan encolheu os ombros, levantando-se e andando no telhado. Está tudo bem, vou mudar de ideia. Você está indo? Len mordeu o lábio inferior. Você pode ficar, você sabe. Obrigado, disse Ryan do fundo do coração. Eu ainda tenho outro encontro. Ele foi até a porta que separava o telhado dos níveis abaixo, mas sua mão parou na maçaneta. Len, há algo que nunca me atrevi a perguntar antes, em nenhuma de nossas conversas. Ryan espiou por cima do ombro, Len ainda sentado na beira do telhado. Naquele dia, quando voltei para o nosso esconderijo, você e o submarino tinham ido embora. Você saiu ou foi o piloto automático? Len desviou o olhar, evitando seu olhar. Esperei por você e papai até o último segundo, e quando você não voltou, eu não sabia o que fazer. Achei que vocês dois estavam mortos e eu deixei a Laika me levar embora. Com a morte da família, Len perdeu toda a esperança de uma vida melhor, mas ela esperou por Ryan até o fim, e então ele não a abandonaria.
Ryan deixou Lei meditar sobre o que ele disse a ela, cruzando o caminho da pequena Sarah nas escadas. Ela deve ter tentado escutar, apenas para descobrir que a porta estava firmemente fechada. Ei, pintinho, o mensageiro acenou com a mão para a criança petulante, adorando provocá-la. Você viu meu cachorro? Vou levá-la para passear. Espere até eu chegar à puberdade, idiota, respondeu a criança, cruzando os braços enquanto fazia beicinho. Seu cachorrinho está brincando com aquele gato preguiçoso e seu coelho lá fora. As mãos de Ryan moveram-se apressadamente para seu sobretudo, procurando em seus bolsos. Bomba atômica? Verificar. Armas? Verificar. Facas? Verificar. Campainha? Verificar. Pelúcia? Não verifique. Ryan correu para fora para a surpresa de Sarah batendo as portas do orfanato. Encontrou Henriette brincando com Eugene Henry no quintal. O mensageiro apresentou seus animais de estimação um ao outro, e o gato aristocrático tratou o cão de origem humilde da mesma forma que um nobre tratava um camponês, tentando ignorar toda a sua existência. Ainda assim, Henriette revelou-se demasiado obstinada ou demasiado estúpida para perceber isso. Ela continuou lambendo e acariciando o gato na tentativa de provocar uma reação sem sucesso. E a pelúcia estava sentada nos degraus com o botão nas costas acionado. O vil demônio de orelhas compridas olhou para o sul de Nova Roma, talvez sonhando em incendiar a cidade. Como? Ryan não deixou chegar perto dos órfãos. Quem poderia ter roubado dele e ligado à máquina? A menos que... O mensageiro presumiu que um membro da meta-gangue o ligou acidentalmente durante o último loop, confundindo-o com algo inofensivo. Mas agora que ele pensou nisso, o momento do resgate do horror peludo foi perfeito demais. Você sempre pode ativar, Ryan adivinhou horrorizado. Você estava apenas fingindo. Todo esse tempo. Durante todo esse tempo, o viajante do tempo pensou ter amarrado o demônio dentro de um pentagrama, mas ele sempre poderia passar por cima. A ilusão de controle de Ryan foi destruída, seus dedos tremendo de pavor. Durante séculos, ele viveu à mercê de um horror que ele chamava, mas não conseguia reprimir. A pelúcia olhou para seu criador com seus grandes olhos azuis e depois para trás. Ryan congelou ao ouvir que a pequena Sarah o seguiu para fora. O coração do mensageiro acelerou, enquanto ele observava todas as suas esperanças nesse ciclo irem por água abaixo. E então o abismo desviou o olhar. A pelúcia ignorou os dois e olhou para o Monte Augusto. Não entrou no modo fofo, não emitiu nenhum som. Nenhuma mensagem pré-gravada respondeu às palavras de Ryan, nem um laser nem um canivete derramaram sangue por todo o orfanato. A pelúcia não queria brincar. Você não vai matar ninguém? Ryan perguntou à sua temida criação. Nem mesmo estripar um ou dois psicopatas. Nenhuma resposta. Ryan também não ouviu os sussurros. Vozes alienígenas seguiram o rastro do pelúcia, mas ficaram em silêncio. A sombra sobrenatural do brinquedo, antes tão assustadora, havia diminuído de tamanho pela metade. Você está falando com um brinquedo, disse a pequena Sarah. Eu sabia que você era um drogado. Nem mesmo a promessa de massacre ou a presença de pré-adolescentes provocaram reação. Em vez disso, a pelúcia continuou olhando para o Monte Augusto com seus grandes olhos azuis. A aura ameaçadora dentro deles foi substituída por acidez. Ryan chegou a uma conclusão terrível, a verdade enlouquecedora clara para todos verem. Ao derrotar o pelúcia tão completamente, Bunda Relâmpago fez o impossível. Ele deu depressão. Ryan bateu na porta do sudário em seguida. Sua visita foi um pouco mais cedo do que o normal, mas ele amenizou o acordo com um canibal de pelúcia grátis. O psicopata ficou entorpecido a tal ponto que Ryan se perguntou se sua imortalidade cedeu. Embora Ryan não tenha mencionado viagem no tempo, ele contou ao vigilante translúcido quase todo o resto. Ambos sentaram-se em cadeiras opostas durante 1 hora dentro do esconderijo do sudário, o vigilante silencioso como uma tumba. Quando o convidado terminou a história, todas as janelas tinham rachaduras e o amanhecer surgiu em Nova Roma lá fora. Matias Martel disse apenas uma palavra. Porra! Praticamente disse Ryan. Tenho quase certeza de que os imitações também contêm substâncias cancerígenas, embora não possa provar isso. Sudário juntou as mãos, meditando no que havia aprendido. Você tem uma prova concreta de que corrente sanguínea compõe os imitações? Destruímos todas as nossas amostras para evitar que ele voltasse. Eu tenho. Len permitiu que Ryan levasse uma gota de sangue para estudo, que ele ofereceu ao vigilante. Coloque isso em contato com o Dinamis nocautear e você verá. Porém, mantenham lança-chamas por perto. Também precisarei dos dados da vacina, disse Sudário, enquanto examinava cuidadosamente o sangue em uma seringa. Mesmo agora, Ryan meio que esperava que ele explodisse do recipiente. Se nosso gênio confirmar o que você disse, então teremos que chegar a Nova Roma com força. Prefiro evitar isso, disse Ryan. Acredite em mim, você terá muito mais do que merda de pombo no para-brisa se fizer isso, mate. A armadura do manipulador de vidro pareceu mudar, ameaçando criar espinhos. Após um breve momento de hesitação, ele tirou o capacete, revelando sua verdadeira face. Ele se aproximou da cabeça de Ryan, olhando nos olhos com uma seriedade absoluta e arrepiante. Pelo que você está me dizendo, Adam, o ogro, um homem tão terrível que já comia pessoas muito antes de ganhar superpoderes, está há poucos dias de colocar as mãos em uma super-arma orbital, e Dinamis infectou milhares de pessoas com as sementes de uma pandemia global, disse Matias Martel. Ambos os desastres só são possíveis porque não conseguimos enfrentá-los adequadamente. Agora, diga-me, save rápido. Como esta não é uma situação que merece toda a nossa atenção? Eu te disse, posso selecionar o universo que eu quiser, mentiu Ryan. O sol se porá em Nova Roma se luz do sol vier até aqui. Bunda Relâmpago cuidará disso. Inúmeros inocentes morrerão. É o que você diz, respondeu o vigilante. Ryan semicerrou os olhos para o herói. Quantas vezes seu grupo lutou contra Bunda Relâmpago? Sudário cerrou os punhos. Muitas vezes.
Eles tentaram derrubá-lo durante anos e falharam. Então você sabe que Mobius é um bastardo sem coração que só se preocupa com poder e vingança, disse Ryan. A memória daquele louco derrubando luz do sol enquanto o mundo desabava ao seu redor brilhou vividamente na mente do mensageiro. Ele é um velho amargo que está morrendo de câncer. Ele tem pouco a perder, exceto sua filha. Eu sei que, bom, agora, imagine-o perto dos barris de pólvora desta cidade. Você acha que ele deixará de lado suas queixas contra uma ameaça maior ou piorará as coisas para Léo só para irritá-lo? O silêncio do sudário foi uma resposta em si. Ryan deu o golpe de misericórdia. Você tinha um plano para Nova Roma, mas não levava em conta nem Ada nem corrente sanguínea. Não sobreviveu ao contato com o inimigo, então é preciso se adaptar. A quem você serve, Save rápido? Matias perguntou, depois de ponderar suas palavras. De que lado você está? O reino. Ryan colocou a mão no peito. E do meu próprio lado. Matias olhou para ele com a testa franzida. Então você está apenas tentando salvar sua pele? Ninguém te disse que sou imortal? Ryan encolheu os ombros. Não quero que esta cidade queime ou que o mundo acabe, é pedir muito. Tenho amigos dos dois lados e quero que todos sejam felizes. Não é isso que você quer também? Eu quero salvar vidas, sim, respondeu Sudário, recostando-se na cadeira. Mas eu quero salvá-los permanentemente. Tentamos lidar com corrente sanguínea no passado, mas Dinamis mentiu para nós para que pudessem explorá-lo para obter lucro. Matamos Meshon, mas suas armas continuam disponíveis para vilões ainda piores. Não quero repetir tudo em 5 anos. Ryan examinou-o atentamente. Você sabia que algo assim aconteceria com corrente sanguínea. Isso foi o que ele percebeu em suas breves interações no último ciclo. O vigilante assentiu. Minha mãe, Alice Martel, já foi chamada de Pitya. A vidente? Ryan nunca conheceu, embora ela fizesse parte da formação original do carnaval. Ela havia deixado o grupo quando eles rastrearam corrente sanguínea. Minhas condolências. Ela ainda vive. Sudário desviou o olhar com tristeza. Ela quase morreu lutando contra Meshon, mas está se recuperando na Dinamarca com meu pai. Recuperando-se, como ressuscitar dos mortos? Nidog e seus homens ainda não progrediram tanto, respondeu o senhor segurança. Antes de ser ferida em ação contra Meshon, minha mãe forneceu um relatório detalhado sobre futuras ameaças ao mundo. Embora Augustus tenha tido uma classificação elevada, corrente sanguínea liderou a lista. Esperava-se que ele causasse um evento de extinção caso sua irmã morresse. Então foi por isso que o carnaval perseguiu aquela maldita dor de cabeça tão implacavelmente. Infelizmente, tudo o que fizeram foi atrasar o desastre e deixar que o dinamismo o agravasse. Raya estremeceu ao lembrar de Len sendo absorvido por aquele horror sobrenatural. A profecia havia se tornado realidade. Mas os videntes não decidiram a marcha do tempo. Ryan fez. Isso ainda acontecerá, a menos que atuemos, disse o mensageiro. Mas ainda podemos mudar o futuro. Podemos acabar com este pesadelo de uma vez por todas, se cooperarmos. Como? Matias perguntou, cético. Não somos poderosos o suficiente para destruir o bunker sem Léo, Senhor Aceno e outros em nossas costas. A Dinamis é corrupta, por isso também não podemos contar com a ajuda de Yumigliori. Existem outros heróis em Roma, disse Ryan. Deixe-me recrutar uma equipe de bandidos e desajustados. Quem sabe você encontrará o amor entre eles. Mortalha não confiava muito em seu companheiro de ala. Mesmo que de alguma forma consigamos vencer por conta própria, salvar vidas não é suficiente, save rápido. A justiça deve ser feita. Augusto não pode continuar envenenando as pessoas e principalmente não continuar a explorar a filha do Costa. Ele não pode escapar impune de seus crimes, nem os manadas. Eu sei. Depois de assistir Bunda Relâmpago devastar Nova Roma em um ciclo e piorar sua destruição em outro, Ryan jurou derrubar o Imperador Imortal. E talvez ele fosse o único capaz de fazer isso. Mas você pode deixar os Augusti comigo. Se você cuidar da vacina corrente sanguínea, meu amigo transparente, juro que destruirei a fábrica da felicidade e devolverei a filha de Julie Costa para você. Explodir coisas é minha paixão na vida. Você não pode esperar que Léo e os outros esperem as coisas passarem. Existem outras bases Meshon, disse Ryan, os olhos do vigilante arregalando-se em alarme. O bunker abaixo do ferro velho é um entre muitos, mas registrei suas localizações. Luz do Sol pode caçá-los enquanto lidamos com a situação aqui em Nova Roma. Com seu legado eliminado, podemos finalmente exorcizar o fantasma de Meshon para sempre. Com sorte, a base Meshon também poderia fazer com que o Bamut se autodetonasse, impedindo que qualquer outra pessoa usasse o laser orbital novamente. E os manadas? Sudário perguntou. Hector está louco, Fallout está mais louco e Espinheiro Negro mentiu para nós. Na verdade, embora seu senso de moda diga o contrário, acredito que nosso querido jardineiro é o mais limpo deles. Ryan lembrou-se de Henrique reclamando com o irmão por ter mentido para ele no final do reinício anterior. Jasmine também disse ao mensageiro que o gerente deveria gerenciar a produção de elixires nocautear até que ele visitasse o laboratório 66 e saísse enojado. Ele deve ter descoberto o segredo sujo de sua família. Esmagador de átomos era fanático demais para recuar e seu pai era muito corrupto. Porém, Espinheiro Negro. Ryan confundiu o jardineiro com um supervilão enrustido, mas ele tinha o coração no lugar certo. Henrique era o homólogo de Lívia no Dinamis. Um homem bem intencionado tentando reformar sua organização por dentro, mas muito preso ao amor familiar para assumir uma postura dura. Ambos precisavam herdar para que Nova Roma conhecesse a paz. Remover Hector Manada seria fácil. Ryan só teve que revelar sua corrupção e aliança com Anifa Lecter. Fallout não abriria mão do poder sem lutar. Podemos trabalhar com mão verde para limpar os esqueletos do armário de sua empresa, disse Ryan. Acho que uma parte dele quer agir, mas não tem certeza de como. Se você abordá-lo com dados concretos sobre o perigo que a droga milagrosa de sua empresa representa, ele poderá virar o casaco. Vou informar Léo e Seth sobre o seu plano, mas não posso garantir nada.
Sudário marcou uma breve pausa. Você disse que Psicochoque atacará o orfanato de Cidade Ferrugem em 10 de maio? Sim, e contra-atacaremos imediatamente depois. A razão pela qual o carnaval foi tão eficaz foi por causa da minha mãe, disse Sudário. Agora entendo por quê. Depois que ela adoeceu, tentei compensar, mas não consigo ver o futuro. Você pode, porém, save rápido. É quase injusto. Confie em mim, eu ganhei esse conhecimento. Matias não disse nada, examinando Ryan cuidadosamente. Seus olhos vagaram para a máscara e o chapéu do mensageiro, o rosto do vigilante tenso. Ele não disse uma palavra por meio minuto, como se estivesse tentando descobrir alguma coisa. Você se apaixonou por mim? Ryan perguntou. Confie em mim, eu entendo isso o tempo todo. Até onde você pode voltar? O mensageiro ficou grato pela máscara que protegia seu rosto. Desculpe, nem tudo podem ser visões de linhas de tempo alternativas. Você sabe demais com muitos detalhes vívidos. Mesmo uma azul poderosa como minha mãe teria dificuldade em contar todos os segredos que você distribui como se fossem doces, e você é uma violeta. Você me conhece. Ele era muito esperto para seu próprio bem. Você não congela apenas o tempo, adivinhou Matias. Você controla isso. Você é um cronocinético. O primeiro instinto de Ryan foi negar a verdade e enganar. Em vez disso, ele segurou a língua e considerou as próximas palavras. Durante séculos, o mensageiro manteve suas cartas guardadas no peito. Suas desventuras com Alchemo e tantos outros lhe ensinaram cautela. Mas a certa altura, essa cautela transformou-se em paranoia, até que ele não conseguiu confiar em mais ninguém. A confiança era uma via de mão dupla, uma ferida aberta. Ryan só encontrou forças para estender a mão para Jasmine quando tudo estava perdido, e ela apostou sua vida no sucesso dele. Lívia deu azar, mas aprenderam a confiar uma na outra. Bianca sacrificou sua vida por ele. Até Alchemo fez um esforço para compensar seus erros. Lentamente Ryan Romano aprendeu a abrir o coração. Embora ele tenha matado o viajante do tempo algumas vezes antes de se conhecerem, Matias Martel estava com o coração no lugar certo. Ele lembrou a Ryan Félix, um jovem ardendo com um forte desejo de consertar as coisas. Depois de interagir com ele durante tantos ciclos, Ryan passou a conhecer o vigilante. Até para respeitá-lo. Talvez o mensageiro tenha fornecido tantas informações porque inconscientemente já confiava no carnavalesco. Ele teria sido muito mais cuidadoso com o que disse a outra pessoa. Ryan queria o vigilante ao seu lado para ser um aliado confiável, em vez de um meio para atingir um fim. E então ele deu um salto de fé. E se eu fosse, hipoteticamente? Então eu diria que você não pode viajar muito longe. Matias entrelaçou os dedos. Você sabe por que estamos apostando tudo em Augustus agora? Elaboramos a lista de ameaças da minha mãe ao mundo. Derrotamos psicos, senhores da guerra e monstros. Mas nunca conseguiríamos vencê-lo. E agora? Agora devemos. Ryan ficou tenso. Ele vai fazer alguma coisa. A certa altura, nos próximos anos, Augusto atacará Dinamis e tentará dominar a Europa pela força. Ele vai com tudo. Será Malta novamente, só que ele não se contentará com nada além da vitória completa. E embora isso custe muitas vidas, ele conseguirá o que deseja. Ryan lembrou-se de ter visto Nova Roma queimar, destruída pelos Augusti e pela Aliança e o Melhoras Dinamis. O mensageiro pensou que a presença de luz do sol havia iniciado tudo, mas na verdade, apenas acelerou o cronograma de Bunda Relâmpago. Os tiranos não se aposentaram silenciosamente. Quando confrontado com sua inevitável morte por câncer, Augusto seguiria uma página do livro de Grande Adão Gordo. Ele tentaria garantir que Lívia governaria sem oposição quando ele estivesse morto e enterrado destruindo Dinamis, o carnaval e qualquer pessoa que pudesse encontrar no pouco tempo que lhe restava. Talvez Bunda Relâmpago tenha pensado que iria embora em uma explosão de glória, deixando sua filha como rainha das cinzas. Lívia viu isso em suas visões? Seria por isso que ela era tão inflexível em administrar o pai para que ele não reagisse exageradamente. Como não podemos derrotar Augustus diretamente, decidimos paralisar a organização, admitiu Matias. Mesmo que ele seja todo-poderoso, ele é apenas um homem. Ele precisa de soldados para cumprir sua vontade, de drogas para abastecer seu baú de guerra. Se fizermos isso, save rápido, isso irá impedi-lo? O tom do vigilante era hesitante, implorando. Queria ouvir um sim, uma confirmação de que seus esforços não foram em vão. E Ryan não poderia dizer sim. O viajante do tempo conseguiu afetar Augustus no ciclo anterior, é verdade, mas seu soco feriu mais o mensageiro do que seu inimigo. A retaliação do Titã de Marfim jogou Ryan através de um prédio, e ele então sobreviveu à supernova de Léo Argraves. Tudo isso aconteceu depois que Bunda Relâmpago derrotou Pelúcia com tanta força que levou o terrível monstro a uma crise existencial. A luz do sol poderia derrubar Meshon, mas não Augustus. A pelúcia poderia destruir o mundo, mas Augusto não. O horror extradimensional que assombrou os sonhos de Ryan durante séculos não poderia sequer arranhá-lo. Escuridão poderia ter feito isso, mas havia voltado para casa. Augusto era a criatura mais poderosa da Terra, exceto os Supremos, e Ryan ainda não tinha uma solução permanente para derrubá-lo. Apenas uma esperança. Talvez eu tenha um jeito, disse Ryan, para derrubá-lo para sempre. Mai repetiu Sudário desanimado. Poderia. Maio admitiu o viajante do tempo. Eu preciso de mais tempo. Não vou deixá-lo vencer, juro. Não importa quanto tempo demore, quanto isso vai me custar. Não vou deixá-lo vencer. Isso não tranquilizou Matias, mas o tirou do desespero. Aquele evento de extinção, Adam assumindo o controle de Bamute, já aconteceu antes?
Ryan hesitou, mas depois assentiu lentamente. Matias Martel abaixou a cabeça, tremendo de raiva. Na Dinamis, na Metagang, mas acima de tudo consigo mesmo. Estou tentando resolver isso, mas não consigo sozinho, admitiu Ryan, tanto para o vigilante quanto para si mesmo. Então, você está dentro? Matias riu com uma expressão de determinação no rosto. Você precisa mesmo perguntar? E assim, Ryan recrutou outro vingador para sua causa. Só falta um herói independente não afiliado à Dinamis, cujo poder e pureza de coração eram incomparáveis. Meio homem, meio animal e o melhor de ambos. Ryan digitou um número em seu celular ao sair da cabana do sudário, ouvindo o som das ondas quebrando na praia. Ele não teve que esperar muito, pois alguém atendeu antes que o mensageiro pudesse retornar ao seu Plymouth Fury. Sim, a voz do outro lado da linha. Tim, Ryan respondeu, abrindo a porta. Henriette latiu no banco de trás, enquanto Eugênie Henry cochilava e a pelúcia ficava de mau humor. Esse é o nome do panda. Coitado, ele deve ter esperado horas ao lado do telefone, desejando desesperadamente uma ligação. O panda pode fazer qualquer coisa. Até salve gatos nas árvores. Esse é o seu dia de sorte, querido urso. Ryan sorriu por trás da máscara. Diga-me, você já pensou em ingressar em um circo itinerante? Capítulo 94. Código de trapaça. Foi no dia 10 de maio. Psicochoque atacaria o orfanato a qualquer minuto, e um coelho se enforcou na cozinha. Vamos, Ryan murmurou para si mesmo, consternado. O destruidor de mundos usou uma corda em vez de intestinos quentes, mas mesmo assim assustou a pequena Sarah até a morte. Você sabe que não vai funcionar, certo? Eu tentei. A pelúcia se fingiu de morta. Os olhos do mensageiro vagaram pelas paredes, cobertos de tiros. Uma bereta vazia aguardava na mesa da cozinha, ao lado de facas, antidepressivos de lenha e álcool. A pequena Sarah foi até Ryan chorando ao encontrar o coelho naquele estado, e o viajante do tempo não podia culpá-la. Essa também não foi a primeira reclamação que ele recebeu. Outra criança encontrou pelúcia no banheiro insatisfeito com um balde de água, um pentagrama ensanguentado e um cabo de ligação, embora felizmente não tenha roubado isso do carro de Ryan. De alguma forma, o mensageiro achou o comportamento do pelúcia ainda mais assustador do que o normal. O que você está tentando alcançar? Ryan perguntou cuidadosamente sem saber como esse padrão iria progredir. A fera não se reproduzia mais na presença das crianças, mas também não parecia se importar com elas, o que preocupou o mensageiro. Um órfão entrou na cozinha e encontrou Ryan conversando com um coelho enforcado. Ele olhou para o viajante do tempo e depois para o pelúcia, o rosto tão inexpressivo quanto um comercial da Dinamis. Faz sentido no contexto, disse Ryan. A criança foi embora sem palavras. Ryan olhou para os grandes olhos azuis do pelúcia, tentando descobrir o que aconteceu. Ele se lembrou do que seu elixir lhe dissera quando entrou brevemente no mundo negro. A pelúcia não entendia a morte, então matou outras pessoas na tentativa de descobrir, ou talvez porque achou engraçado. Mas sua incapacidade de matar bunda relâmpago forçou o monstro a reavaliar sua abordagem. Decidiu compreender a morte experimentando-a. A pelúcia estava tendo uma fase suicida. Quanto tempo duraria? O de Ryan durou um tempo e envolveu pelo menos 2 acidentes de avião, um iate, lasers, tubarões, piranhas. E como se viu, os filmes de espionagem mentiram para ele. Girafas, orgias movidas a drogas e um meteorito. A mão do mensageiro moveu-se instintivamente para o bolso onde guardava sua bomba atômica, e Ryan suspirou de alívio ao encontrá-la em segurança em seu lugar. E então as orelhas do pelúcia se ergueram de interesse. Não, disse Ryan, protegendo sua bomba como a virgindade de uma donzela. Não se atreva. A cabeça do pelúcia virou-se para olhar para Ryan, olhando para o bolso. No final, o mensageiro deixou a pelúcia pendurada no teto e saiu sabiamente da cozinha. Ele sentiu o olhar da terrível criatura em suas costas mesmo quando saiu da sala. Se ao menos o mensageiro pudesse desligar o botão. A compreensão de que esse monstro terrível fingia que funcionava o tempo todo destruiu toda a esperança de Ryan de contê-lo. Ele pensou em todas as vezes em que colocou pelúcia em uma prateleira, pensando que estava seguro, mesmo quando ele e Jasmine. Ó deuses, ele estava observando o tempo todo. Ryan saiu do orfanato pela porta da frente ao perceber essa terrível constatação, com o coração cheio de pavor e horror. Memórias felizes de repente se tornaram sombrias e sombrias. Riri, Len disse, esperando por ele do lado de fora com uma armadura completa. Eu tenho algo para você. Ela jogou para ele uma versão portátil de seu rifle de água, que Ryan aceitou de bom grado. O micro-ônibus da Metagang chegou ao pátio. O mensageiro desta vez não atirou nele imediatamente e em vez disso, esperou que os passageiros saíssem. Mestiço mais besta que homem, mosquito totalmente anêmico sem o suco de sangue especial que Ryan lhe forneceu no último ciclo, e psicochoque, cuja mera presença enfureceu o viajante do tempo. Ei, PSY, Ryan cumprimentou os membros da Metagang, enquanto os dedos de Len ficavam tensos no gatilho de seu rifle. Eu sei que você não vai se importar, mas as crianças aqui são menores de idade. Eles são velhos demais para você. Pequeno César respondeu psicochoque, mosquito estalando os nós dos dedos e Mongrel soltando um silvo bestial. E aquele é o pequeno Len também. Eu poderia reconhecer seu trabalho em qualquer lugar. Seu pai também está se juntando a nós do além-túmulo? Len permaneceu silencioso como um túmulo e Ryan não pôde evitar estremecer. Ele já ouviu o psicochoque dizer exatamente essas palavras antes, mas elas atingiram com muito mais força agora. O telepata não se lembrava do loop anterior e como também não havia ajustado seu comportamento, então grande Adão Gordo certamente estava vivo novamente. Ryan teria preferido que os dois fossem enterrados para sempre, mas isso significava que ele poderia prever o comportamento deles. Ainda não respondeu Ryan, erguendo seu rifle de água. Receio que este lugar seja apenas para convidados.
Se você der mais um passo, terei que lhe mostrar a porta primeiro de cara. O tom de psicochoque tornou-se cruel. Você não foi tão corajoso durante nosso último. Ryan ativou seu poder, atirou em Mosquito e Mongrel com um rifle de água no tempo congelado, jogou sua arma e pegou um inalador de Bliss escondido sob seu sobretudo. Encontre, PSY não terminou a frase, enquanto Ryan aplicava o inalador em seu rosto e bombeava seu cérebro cheio de drogas. Do ponto de vista do telepata, o mensageiro parecia ter se teletransportado para a frente dele. Bolhas gigantes de água capturaram seus aliados, afogando-os rapidamente na inconsciência. Os tentáculos se libertaram das roupas de psicochoque, revelando seu verdadeiro eu monstruoso, mas a droga agiu mais rápido. Os membros do telepata se agitaram como cobras decapitadas enquanto ele caía no chão, seu cérebro dominado por Bliss. Logo o psicochoque ficou mole, com líquido pingando de seu crânio desumano. Todo o conflito durou meio minuto. Prefiro tornar minhas lutas divertidas e relaxantes, como cheirar flores em um parque, mas você é uma exceção, disse Ryan antes de chutar o indefeso psicochoque. Você realmente superou as boas-vindas. Ele estava se guardando para o guarda-roupa de qualquer maneira. Isso foi rápido, disse uma nova voz. Ryan nem se virou quando o sudário apareceu ao seu lado. Vejo você ensaiado. Sobre isso, baixinha, você modificou o suprimento de oxigênio como eu pedi? Ryan apontou o dedo para Mosquito, que lutava para permanecer consciente na prisão de água. Insetos e água não combinam bem. Sim, eu fiz. Ele não deveria sofrer danos cerebrais. Len olhou para o sudário, deixando a próxima parte de sua frase não dita, desta vez. O próximo membro dos Vingadores do Save Rápido chegou enquanto dirigia uma bicicleta assustadora, buzinando para intimidar seus inimigos. O monstro do leste veio para devastar tanto os psicopatas quanto os malfeitores, para banhar seu pelo no sangue deles. O panda chegou na hora? Tim disse enquanto parava abruptamente seu veículo perto do micro-ônibus da Metagang, pronto para a batalha. Ele vai salvar o dia. Você está um pouco atrasado para essa rodada, meu jovem Pandavan, Ryan respondeu, dando um tapinha no ombro do Homem-Urso. Mas você chegou cedo para o prato principal. Então vamos comer antes de derrotar os bandidos? Vamos comer, sim, Ryan ergueu o punho para o céu. Devoraremos os sonhos dos vilões e beberemos suas lágrimas. Eu entendo, Sifu. O que ele pode fazer? Sudário perguntou, olhando para o panda com claro ceticismo. Ele pode se transformar na criatura mais poderosa da Terra, gabou-se Ryan em nome de seu aprendiz. Achei que ele seria uma boa adição ao seu circo itinerante. É isso mesmo. O panda assentiu timidamente. O panda não tenho muita experiência de trabalho, mas seria uma honra servir no carnaval, senhor. Você aprenderá, respondeu Sudário com um encolher de ombros. Não são as habilidades que fazem um herói, é o coração. Você pode aprender o primeiro com tempo e esforço, o segundo nem tanto. Raya meio que esperava que o silicanético desprezasse o panda como Henrique fez, e ficou agradavelmente surpreso. Por outro lado, o carnaval teve uma taxa de rotatividade tremendamente alta, então eles não podiam se dar ao luxo de recusar voluntários. A simples ideia de se juntar a este ilustre grupo de heróis revigorou o panda, o homem-urso pronto para assumir nomes e provar o seu valor. Quantos mais estamos esperando? Len perguntou a Ryan. Mais 2. Ryan tinha considerado trazer a Tom Gatinha para a festa também, mas colocar ele, sua irmã e Lívia no mesmo time certamente sairia pela culatra. Neste ponto, Félix desprezava demais sua família para suportá-los. Depois, apreensão de drogas e levamos todos que pegamos para a cadeia. Não há necessidade de mantê-los prisioneiros, disse Mortalha enquanto olhava para os membros capturados da Metagang. Eles são psicopatas e assassinos, ninguém vai culpar você por derrubá-los. Colocando-os no chão? O panda perguntou de repente muito menos entusiasmado. Vamos trazê-los de acordo com as regras. Ryan tranquilizou seu jovem Pandavan. Pelo livro. E como você pretende aprisionar psicos? Sudário perguntou com pesado sarcasmo. Eles têm poderes únicos. Sarin e Frank, o louco em particular, destruirão qualquer prisão em que forem colocados. Aqueles dois Ryan poderiam se virar e ele tinha uma solução para o resto. Não se a prisão estiver localizada a 20 léguas abaixo do mar. O senhor Espelho imediatamente percebeu e olhou para a baixinha. Sua base subaquática? Eu cortei alguns dos habitats do meu santuário, explicou Len com um aceno de cabeça. Eles são autossustentáveis, mas isolados. Como um asilo subaquático. A menos que possam se transformar em peixes, os prisioneiros não nadarão muito antes que a pressão os esmague, disse Ryan. Podemos tentar reabilitar as pessoas antes de colocá-las a 2 metros de profundidade, cowboy de vidro. Até Adam, o ogro. Mortalha ficou inexpressiva. Agora, não seja bobo. Baleia será extraditado para Mônaco. Com sorte, a equipe o comeria apropriadamente e chamaria isso de karma. Os psicopatas não têm cura, disse o vigilante, antes de cruzar os braços em dúvida. Talvez ele tivesse adivinhado que Ryan tinha um plano para mudar isso, embora ainda não pudesse dizer. A menos que você consiga realizar um milagre. Eu também não tenho tanta certeza, Heri, disse Len. Mas, bem, a prisão é sempre melhor do que matar. Isso não vai mudar. O sudário de repente ficou invisível para a surpresa do panda, enquanto o som de um carro novo ecoava à distância. O grupo de Lívia chegou em uma versão platina do Lamborghini de Plutão dirigido por Cancel. Lívia e Fortuna sentaram-se atrás. A primeira usava sua fantasia de rainha carmesim, sem capacete, mas com uma nova gravata branca com tema de gato. A última usava um macacão justo de látex branco que apenas realçava sua forma curvilínea e combinava bem com seu cabelo dourado. A visão de 2 genomas em trajes elegantes restaurou a fé de Ryan na humanidade. Lívia Fortuna, o mensageiro cumprimentou suas senhoras favoritas quando elas saíram do carro, antes de acenar para Cancel. Oi Greta. Oi, bom conhecê-lo. O sociopata emergente respondeu com o mesmo tom alegre do mensageiro. Então, quem eu mato hoje?
Esse aí Cancel, Lívia disse enquanto acenava para o psicochoque inconsciente, antes de cumprimentar todos os outros com um sorriso caloroso. Ryan, Len, Senhor Panda. Olá. Len não sabia como responder. Embora Raya não pudesse ver seu rosto sob o capacete da armadura de poder, ela provavelmente examinou Lívia com desconfiança. O desaparecimento do sudário não ajudou em nada. Considerando que ele não ficou visível novamente, ele deve ter sabido do alcance de Cancel e ficou fora dele. Você conhece o Panda? Tim hiperventilou com as pessoas que o reconheceram. Não antes de Tito Lívio me contar sobre você, admitiu Fortuna, embora não conseguisse resistir ao encanto de um urso preto e branco. Eu adoro pandas, eles são tão fofinhos. Eu tinha uma boneca de pelúcia quando era criança. O panda também é muito fofinho em sua forma natural, respondeu o urso-homem com um aceno amigável. Seu pelo é macio e perfumado. Ah, ele está drogado, reclamou Cancel enquanto examinava o psicochoque. Eu prefiro quando eles veem o que está por vir. Você quer dizer, o panda engoliu em seco, de repente muito menos entusiasmado. Você quer dizer morte? Sim, morte, respondeu Greta como se fosse óbvio. As pessoas só são genuínas quando morrem. Só quando matam malvados é que construo uma conexão humana real com eles. Você deveria experimentar algumas vezes. Raya notou as janelas do Lamborghini rachando nas bordas, embora isso fosse quase imperceptível. Ele pode fazer lavagem cerebral e assumir o controle dos corpos de outras pessoas, e livrar-se dele é a única maneira de salvar suas vítimas, disse Raya ao perturbado panda. Às vezes, um herói precisa sujar as mãos. Bem, verdade seja dita, provavelmente havia maneiras não letais de curar os escravos de psicochoque, mas o viajante do tempo não se importava com elas. O sequestrador de cérebros e seu chefe eram os argumentos mais fortes a favor da pena de morte que o mensageiro já tinha visto e não receberiam piedade dele. Espere meu sinal para executá-lo, Lívia ordenou a Cancel. Vamos lidar com o resto em breve. Como desejar, chefe? Greta respondeu com a mão na cintura. Tem certeza de que não precisa de mais reforços? O bairro não é seguro. Fortuna cuidará de mim, respondeu Lívia com um sorriso antes de olhar para Ryan. Assim como este cavaleiro brilhante. Infelizmente deixei minha armadura guardada, respondeu Ryan. Vamos recuperá-lo então. Cancel puxou o corpo de psicochoque no Lamborghini e foi embora depois, mas não antes de Lívia pegar o capacete no peito do carro. A vidente esperou que o assassino saísse, se virasse e olhasse para um lugar vazio. Eu posso ver você. O sudário abandonou sua invisibilidade para surpresa de Fortuna e descontou sua raiva em Ryan. Você quer que cooperemos com a filha dele? Meu pai não sabe nada sobre este plano, Lívia respondeu com uma carranca fria. E ele não vai. Isso muda pouco, afirmou o vigilante. Não gosto de lidar com o herdeiro de um império do tráfico de drogas. Também não aprecio você namorando minha melhor amiga e mentindo para ela, a princesa Auguste respondeu friamente, o telecinético de vidro estremecendo ao perceber que ela conhecia sua identidade secreta. Mas todos nós temos que fazer concessões para um bem maior. Seu melhor amigo? Fortuna fez uma careta. Liv, você gosta de alguém mais do que de mim? O sudário pareceu suprimir a vontade de colocar a mão em seu capacete, enquanto Lívia tranquilizava a inconsciente Fortuna, pegando calorosamente a mão dela. Claro que não, disse ela, você é mais do que um amigo para mim. Você é quase uma irmã. E estaríamos se Félix não tivesse tratado você como um lixo, a loira respondeu com raiva. Eu juro, da próxima vez que eu ver meu irmão, vou dar um tapa na cabeça dele. Sudário cruzou os braços. Por que você cooperaria conosco nisso? Pelo mesmo motivo que você, respondeu Lívia. Para proteger esta cidade da destruição. De destruição? O panda perguntou subitamente inquieto. Sobre isso, Tito Lívio, para que estamos aqui? Fortuna perguntou à sua melhor amiga. Não mencionei esta missão secreta a mais ninguém, nem mesmo a Narcinia, mas quero saber. Sudário olhou para Fortuna com uma pitada de desprezo. Você veio até aqui sem saber por quê. Bem, Tito Lívio é meu amigo mais querido, ela respondeu com confiança. Se um amigo precisa de ajuda, você não faz perguntas. Isso fez o sudário calar a boca e ele pareceu olhar para Fortuna com uma perspectiva totalmente nova. Ryan se perguntou se ele estava começando a ver as boas qualidades de garota de sorte, assim como o mensageiro fez no ciclo anterior. Se ela não fosse tão vaidosa, o mensageiro poderia ter saído com ela seriamente. A Metagang encontrou um esconderijo de armas Meshon, explicou Lívia. Eles pretendem usá-lo para destruir Nova Roma e devemos detê-los. Por um momento nem Fortuna nem o panda pareceram ter entendido o que ela disse. O panda olhou para Ryan em busca de confirmação, enquanto Fortuna olhou para Lívia como se ela estivesse brincando. Macron? O Macron? Ela perguntou. Você está brincando, certo? Tito Lívio, estamos em maio, abril já passou. Não estou brincando, Fortuna respondeu Lívia. É por isso que a Metagang pensou que poderia enfrentar nossas famílias. Fortuna piscou mais algumas vezes antes de entrar em pânico. Espere, por que só nós dois? Devíamos contar ao seu pai. Para que ele possa colocar as mãos nas armas de Meshon? Perguntou Mortalha, pouco entusiasmado com a perspectiva. Melhor que psicopatas. Fortuna respondeu. Ouvi dizer que eles comem pessoas. Eu vi o futuro, Fortuna, disse Lívia calmamente. Essa tecnologia causará danos, não importa quem a receba. Tem que ir. Se alguém além de nós souber, ele cairá em mãos erradas. Fortuna coçou a nuca. Você tem certeza disso, Lívio? Lívia assentiu gravemente e o sudário encontrou a língua novamente.
Portanto, esta é uma aliança temporária até que a ameaça da base Meshon seja resolvida, afirmou. Concordamos em destruí-lo juntos e então tudo continuará como sempre. Sim, disse a princesa Auguste com um aceno de cabeça. Depois, discutiremos o motivo pelo qual você veio a Nova Roma e veremos se podemos chegar a uma solução diplomática. Ryan não disse nada, tentando fazer com que os dois se dessem bem. Felizmente, embora ele tenha sido implacável quando a situação exigia, o espelho preferiria algo diferente do que a guerra total. Tudo depende desta missão, disse ele. Tudo bem, Lívio. Você é quem pode ver o futuro, então não vou contar uma história. Fortuna sorriu de orelha a orelha. Meu poder nos guiará para a vitória. Ryan olhou para Len e o panda, que permaneceram em silêncio até agora. Então, pronto para limpar o lixo? Isso é tudo para o que o panda treinou durante toda a sua vida. Em vez de ser esmagado pelo peso da situação, o homem-urso estava à altura da situação. Este é o momento da verdade. Eles tentaram levar as crianças, disse Len, balançando a cabeça. Eles têm que ir antes de voltarem. As crianças? Fortuna olhou para o orfanato, notando crianças olhando para eles pelas janelas. Oh meu Deus, e aqui pensei que fosse um abrigo para cães. São as duas coisas, respondeu Sudário, antes de rir. Talvez você possa oferecer seus próximos ganhos na loteria para aqueles que precisam. Essa é uma ideia maravilhosa. Fortuna respondeu com entusiasmo, para grande surpresa do vigilante translúcido. A propósito, já nos conhecemos? Sua voz parece familiar. O tom do Sudário tornou-se drasticamente mais profundo. Isso lembrou Ryan de Christian Bale com tosse. Improvável. Lívia decidiu mudar de assunto para algo mais leve e, em vez disso, sorriu para um belo mensageiro com a mão no peito. Você gosta mais desta gravata do que da outra, Ryan? Você é perfeita, Ryan a tranquilizou, antes de olhar feio para Fortuna. Ao contrário do desastre da moda aqui. Ela nem usa máscara. Com licença, tenho uma peça da moda para combinar com minha fantasia, muito obrigada. E com essas palavras, Fortuna colocou uma máscara de dominó dourada em seu lindo rosto. Tada, embora a cor combinasse bem com seu cabelo e roupas, Ryan não ficou impressionado. Clark Kent, essa máscara não esconde nada. Claro que não. Ela parecia quase orgulhosa disso também, colocando a mão no cabelo. Olhe para mim, olhe para mim. Seria cruel negar aos nossos inimigos o êxtase da minha beleza, especialmente porque esta seria a última coisa que eles viriam. Eles provavelmente ficarão cegos de tanto horror, Ryan brincou, com o Sudário rindo em resposta. Sê como você ousa. Fortuna colocou as mãos na cintura furiosa. Fique feliz por eu estar comprometida. Se você fosse meu namorado, eu teria feito você me convidar para jantar para me desculpar. Ryan sorriu por trás de sua máscara. Você está comprometido? Eu encontrei aquele, vangloriou-se Fortuna. O cavalheiro perfeito. Mortalha parecia muito desconfortável, então Ryan decidiu provocá-lo ainda mais. Você tem uma foto da vítima? Ele perguntou a Fortuna. Claro. Garota de sorte mostrou ao grupo uma foto do azedo Matias Martel em seu celular. O pobre designer de jogos parecia ter sido arrastado à força para a frente da câmera. Ele não é o mais fofo? Ah sim, ele é uma pessoa muito transparente, disse Ryan com um aceno de cabeça. Você vê isso no rosto dele. Seus olhos são uma janela para sua alma, acrescentou Lívia com uma risadinha, enquanto Sudário fazia o possível para ignorá-los. O panda, que não sabia disso, disse o que pensava. Ele não parece muito feliz, porque ele não entende que fomos feitos para ficar juntos, mas ele vai ficar, disse Fortuna enquanto guardava o celular em um dos bolsos do macacão. É o destino. Ryan teria pena de Matias, mas seria melhor ele do que o mensageiro. Se o viajante do tempo tivesse interferido nos dias anteriores, então aquele Golden Retriever o teria atacado. O tempo está se esgotando, reclamou Sudário, enquanto Len concordou com um aceno de cabeça. Cronometrei tudo com base nas informações fornecidas por Ryan, disse Lívia. Assim que Greta matar Psicochoque, a metagangue entrará em alerta máximo. Tem que acontecer no momento em que atacarmos o Ferro Velho para negar a Adam, o ogro, tempo para se preparar e maximizar a confusão em suas fileiras. Ela fez o plano? Sudário perguntou a Ryan furioso. Sim, respondeu o mensageiro com um encolher de ombros. Ei, você queria um vidente, nós temos um. A antipatia de espelho era clara, mas ele se comprometeu com esse curso de ação e engoliu seu orgulho. Destruiremos a base da metagangue depois de terminarmos, disse ele. Não correrei nenhum risco de que a tecnologia deles acabe em mãos erradas. Esse é o plano, respondeu Lívia com indiferença. Len atacará pelo acesso à água, enquanto nós distraímos pela frente. Vou interrogar você no caminho para o Ferro Velho. Com que antecedência você planejou? Ryan perguntou à sua ex-primeira-dama. Até entrarmos, depois as coisas ficam mais difíceis, principalmente porque ainda não consigo ver você. Lívia colocou a mão na cintura, o que a deixou glamourosa. Surpreenda-me, save rápido. Sempre. Deixe comigo, Tito Lívio, disse Fortuna com um sorriso malicioso. Nenhum desses mutantes está chegando perto de você, eu juro. Ryan há muito ponderava como invadir o mainframe de Meshon. Percebendo que seria necessária uma quantidade absurda de loops e memorização ou um exército sofreria enormes baixas. Em vez disso, ele escolheu uma terceira opção, trazer um código de trapaça vivo. Pelo que Ryan sabia sobre Elixires, ele presumiu que Garota de Sorte funcionava como um anjo da guarda, influenciando os acontecimentos em torno da criança mimada para torná-la mais feliz. Talvez pensasse que o Sudário seria o par perfeito para Fortuna, ou mais provavelmente, fazer o vigilante se apaixonar por ela colocaria fora do radar do carnaval. O mensageiro se perguntou até onde os elixires amarelos poderiam ver no tempo. O poder de Fortuna tinha limites, já que Ryan e outros genomas amarelos podiam combatê-lo, mas era muito poderoso. O único verdadeiro obstáculo entre o meta para a Fortuna seria a Terra.
O terracinético já havia matado garota de sorte uma vez antes, então Ryan não estava com pressa de ver isso acontecer novamente, mas Lívia parecia ter um plano para lidar com ela. Após essa troca, o grupo se separou. Len arrastou o mosquito e o mongrel cativos para dentro do orfanato, para colocá-los em uma batisfera automatizada e depois seguir para o bunker de Meshon. Ryan, o panda, Lívia e Fortuna embarcaram no Plymouth Fury, enquanto o Sudário voava acima deles. O mensageiro pesou no acelerador, pronto para levar a luta até a meta-gangue. E seu carro se recusou a se mover. Depois de algumas tentativas infrutíferas, Ryan se virou para encarar Fortuna. Por que você está me olhando desse jeito? A loira alheia protestou. Não tenho culpa se você é pobre demais para comprar uma Ferrari. Você não insulta meu carro. Ryan levantou um dedo ameaçador para ela. Eu explode cidades por menos. Você fez. Lívia e o panda perguntaram ao mesmo tempo, o primeiro mais curioso do que surpreso. Se você perguntar, então você não me conhece o suficiente. Ryan olhou pela janela, olhando para o Sudário. Translúcido. O vigilante congelou no ar. Não. Sim. Sente-se atrás. Não, ele repetiu. Encontre outro carro. Ryan lançou o olhar ao vigilante até que ele cedeu. No final, Fortuna sentou-se alegremente no banco de trás, com um Sudário furioso de um lado e uma Lívia divertida do outro. Um panda feliz e determinado sentou-se na frente ao lado de Ryan enquanto ele ligava o carro. Desta vez, o Plymouth Fury funcionou novamente e Lívia não conseguia parar de rir. Não houve fuga. Capítulo 95, data dupla. Ryan dirigiu seu Plymouth Fury por ruas em ruínas, enquanto seu parceiro no crime explicava o plano no banco de trás. Ele havia colocado o chapéu coco como uma coroa de dor e destruição. Quando o psicochoque morrer, o bunker entrará em alerta máximo, explicou Lívia verificando seu telefone. Cancel esperou do outro lado da linha para executar a lula de metal. De acordo com Ryan, Adam, o ogro, ordenou explicitamente que o Terra fechasse a entrada do bunker se intrusos chegassem muito perto dele. Isso significa que temos apenas um curto espaço de tempo para derrubar a Terra ou chegar à entrada da base antes que ela possa fechá-la. Quanto tempo? Perguntou Mortalha, tentando disfarçar a voz, tornando-a mais áspera. Minutos, respondeu Lívia. Como podemos evitar que ela perceba nossa abordagem? O vigilante sempre foi tão deprimente. Seu alcance se estende por quilômetros. Eu chequei. O bom de Canibal é que assim como acontece com os brinquedos Lego, disse Ryan enquanto abria o porta-luvas, ele vem em várias partes. Um pé esquelético se contorcia dentro dele. Eu me perguntei para onde foi o resto dele, observou o Sudário do banco de trás. O que é isso, Sifu? O panda perguntou perturbado. É como uma pata de coelho, traz sorte. Ryan olhou para a Fortuna pelo espelho retrovisor, embora menos do que o encanto vivo daqui. Obrigado por reconhecer minha superioridade, embora seja óbvio, disse Fortuna com orgulho presunçoso. E isso é nojento. Ryan congelou o tempo e jogou o pé decepado em seu colo, fazendo garota de sorte gritar quando o relógio recomeçou. Ela fez um som fofo e agarrou o Sudário por instinto, para a grande confusão do vigilante. Ele parecia dividido entre tranquilizá-la e aborrecimento. Estou com a mão no porta-malas, se você preferir, zombou o entregador da loira. Vou te mostrar uma mão. Fortuna reclamou antes de atirar o pé no motorista. Ela também teria mirado certo se Ryan não tivesse congelado o tempo para pegar o projétil. Eu vou dar um tapa na sua cara. De qualquer forma, enquanto tivermos as partes do corpo do inquilino dela no carro, o proprietário não prestará atenção em nós. Ryan colocou o pé de volta no porta-luvas. Ela vai pensar que PSY pegou o canibal e agora eles estão voltando para casa. Pelo menos, até que atravessemos a porta da frente deles. Lívia respondeu com um aceno de cabeça. O reptiliano, a chuva ácida, os gêmeos e os escravos devem proteger a superfície do ferro velho, enquanto o resto da gangue fica de prontidão dentro de sua base. A execução do psicochoque libertará suas vítimas, o reptiliano não deverá ser um problema e eu posso lidar com a chuva ácida. Ryan piscou. Você pode? Embora ele não pudesse ver o rosto dela com o capacete, o mensageiro tinha certeza de que Lívia sorriu em resposta. Posso ver para onde ela se teletransporta antes dela. No final das contas, a vida de um genoma era um jogo gigante de pedra, papel, tesoura. Um poder superou o outro, formando uma teia delicada e complexa. E então você teve pessoas como Bunda Relâmpago, que simplesmente trapacearam na vida. No entanto, Gêmeos e a Terra não têm contra-ataques rígidos, disse Lívia, quando o grupo avistou as paredes do ferro velho cheias de pilhas de carros e lixo. Fortuna, Sudário, você pode cuidar deles? Deixe isso conosco, Tito Lívio respondeu Fortuna antes de franzir a testa. Agora que penso nisso, eu deveria conseguir um pseudônimo também. Eu teria levado Diana se Félix não tivesse fugido, mas... Você deve escolher um nome que se adapte a você e não aos desejos dos outros, disse Sudário. Você está certo, mas eu deveria comprar algo que meu namorado goste, já que passaremos a vida juntos, disse Fortuna enquanto verificava seu telefone. Vou assediá-lo com sugestões até que ele goste de uma. Ryan percebeu que o namorado em questão estava resistindo fortemente à vontade de dar a palma da mão, ainda mais quando o panda começou a oferecer suas próprias sugestões. Que tal, senhora Sorte? O homem-urso propôs. A lenda? Eu teria dito quase invencível, mas a última metade já está ocupada, brincou o mensageiro na frente. Com licença? Quase invencível. Fortuna zombou arrogantemente. Ninguém pode me machucar. Sou a mulher mais sortuda do mundo. A memória da modelo loira sangrando depois que Plutão atirou no peito dela passou pela mente de Ryan. Só se outro amarelo não estiver envolvido, dourado, disse Ryan. A Terra é uma só, e você deve ficar o mais longe possível dela, caso contrário sua sorte acabará. Isso não pode acontecer. Pode, disse Lívia, chocando sua melhor amiga.
The Terra é um psicopata amarelo-laranja que pode obter domínio conceitual sobre uma área, e esse controle supera o seu sobre a sorte. O breve mandato presidencial de Ryan deu-lhe uma visão das operações e habilidades da Metagang. Em particular, ele aprendeu que a Terra também poderia manipular telecineticamente a Terra, mas sua precisão era inversamente proporcional ao seu alcance. Embora fosse quase impossível destruí-la enquanto estivesse fundida ao solo da Terra, ela só poderia criar terremotos nesse estado. No entanto, esta combinação de poder também constituiu o contra-ataque natural do Terra Fortuna. Seu poder é um anjo da guarda, disse Ryan à garota de sorte. Mas como todos os poderes amarelos, segue regras esotéricas. O que significa que é absurdo, mas tem sua própria lógica interna. Eu não entendo, disse Fortuna com uma carranca. O namorado dela pegou no entanto. Seu poder altera probabilidades e eventos para protegê-lo, sob o pretexto de sorte, explicou Sudário. Mas a Terra tem controle espiritual supremo sobre uma área. Por essa lógica, a autoridade dele é maior do que o seu poder no território dela. Então ela pode me machucar? Fortuna perguntou timidamente, seu orgulho substituído pela dúvida. De repente ela se sentiu muito menos confiante em relação a esta missão, mas Lívia a tranquilizou segurando sua mão. Você viverá se você... Lívia parou de falar, olhando para o Sudário. Seu parceiro protege você durante a batalha. A Terra precisará recuperar a forma física para usar sua terracinesia completa, o que lhe dará uma oportunidade para derrubá-la. Um acordo é um acordo, disse Sudário, embora a principal razão pela qual ele acabou com Fortuna tenha sido o poder dela em frustrar suas tentativas de assassinato. Ao contrário da sua espécie, não traímos nossa aliança no meio de uma luta. Se você me proteger, eu protegerei a sua. É melhor você. Fortuna disse, recuperando sua coragem. Se eu morrer, juro que vou assombrar você. Ryan de repente se perguntou como as habilidades do Terra e do Jace interagiriam e guardou a ideia em um canto de sua mente. Talvez o primeiro pudesse exorcizar o segundo, especialmente porque seu poder também o ancorou em uma área. De qualquer forma, se eles pudessem destruir a Terra, então a Metagang não teria ninguém capaz de derrubar Garota de Sorte. Com aquele trevo de 4 folhas ambulante ao seu lado, a batalha estaria praticamente vencida. Gêmeos e Máquina de Tinta seriam os mais difíceis de conter devido à sua fisiologia normal, seguidos por Frank. Ryan poderia cuidar de seu ex-guarda-costas, mas ele só podia esperar que Fortuna e seu namorado sofredor pudessem lidar com os dois primeiros. Ele também informou ao Panda sobre a regeneração de seu poder, para que ele pudesse exercer sua influência na batalha que estava por vir. O que começaria em segundos quando Plymouth Fury finalmente alcançasse a cerca de entrada do Ferro Velho. O reptiliano e Gêmeos vigiavam a entrada, com os olhos reptilianos do menino lagarto semicerrados enquanto o carro se aproximava. Ryan esperava que um deles gritasse "Você não passará", e ficou profundamente desapontado quando isso não aconteceu. Garota de Sorte. O mensageiro manteve uma das mãos no volante e com a outra jogou o rifle de água de Len em Fortuna. Mire nos olhos. Vá buscá-los. Lívia incentivou a melhor amiga, enquanto Fortuna abriu as janelas com um sorriso. Pare aí. O reptiliano entrou em pânico, mas Ryan respondeu acelerando. Parar. Fortuna atirou nos psicos com o rifle d'água enquanto o carro passava, sem nem se preocupar em mirar. Mesmo assim, seus projéteis acertaram em cheio, prendendo o reptiliano em uma esfera de água. A água passou por Gêmeos, entretanto, a mulher etérea de luz desapareceu conforme o carro se aproximava. Sua sombra monstruosa perseguiu o Plymouth Fury, mas não com rapidez suficiente para fazer a diferença. Ryan correu pelo labirinto de paredes de lixo e curvas sinuosas do Ferro Velho. Ele ainda carregava os reflexos de sua primeira corrida suicida e teve uma impressão de déjà vu. Alguém deveria soar o alarme em 5, 4. Agora, Lívia disse, digitando em seu celular. Nenhuma campainha deu o alarme. Cancel deve ter executado psicochoque no local, libertando os escravos e semeando confusão nas fileiras. Ryan não entendeu quanto até chegarem à entrada do bunker sem que a terra os detivesse. A chuva ácida guardou o túnel que levava abaixo do Ferro Velho e instantaneamente convocou suas nuvens tóxicas acima de suas mãos. Ladrões! Ela gritou ao ver o Plymouth Fury, seu rosto contorcido em uma expressão de fúria espumante enquanto ela sacava 2 facas. Ladrões nos portões. Fortuna abriu fogo contra ela com um rifle d'água, mas a terra parecia ter finalmente notado a intrusão. O Ferro Velho tremeu quando um terremoto sacudiu suas fundações, jogando lixo e derrubando paredes de carros. Uma mortalha dourada tornou-se visível ao redor da Fortuna, como a auréola de um anjo. Um brilho semelhante cercou seu projétil de bolha, mas apareceu e desapareceu de vista. Chuva ácida conseguiu evitar o ataque no momento em que a pressão invisível da terra dominou a tripulação de Ryan. Era como estar na floresta, perseguido por uma matilha de lobos. O mensageiro parou abruptamente o carro perto da entrada do bunker. Vai, 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 ele gritou, quase saltando do veículo. Esse sim. O Panda abriu a porta e se transformou assim que pôde, enquanto Lívia saía com mais calma. Sudário tentou abrir a porta de seu carro para entrar na briga, mas a fechadura se recusou a se mover. Ele resmungou para Fortuna, enquanto a carregava nas mãos como uma noiva pela porta oposta. Ainda bem que ele fez isso também, já que as gotas de chuva tóxicas da chuva ácida caíram dos céus enquanto a terra causava o colapso de uma parede de lixo próxima perto do Plymouth Fury. Ryan, Lívia e o Panda rapidamente saíram do caminho, enquanto o Sudário voador carregava sua amada acima do solo no estilo Superman. As gotas de chuva ácida caíram milagrosamente onde ele não estava. O Plymouth Fury não teve tanta sorte. Meu carro! Ryan gritou de horror, enquanto pilhas de lixo sepultavam sua bela companheira. Você matou meu carro. De novo. A Metagang teve uma vingança contra Chrysler? Fortuna me deu o rifle. Lívia gritou com Fortuna, que jogou a arma de água na melhor amiga.
Assim que a princesa Augusti percebeu, Chuva Ácida se teletransportou para trás dela com as facas levantadas. O panda tentou atacá-la, mas não conseguiu alcançá-la a tempo. Então Ryan parou com isso. Desculpe, ele disse o mensageiro, enquanto colocava os punho-irmãos e rapidamente ativava sua parada de tempo. Os olhos de Chuva Ácida se arregalaram ao ouvir seu nome verdadeiro, mas ela se teletransportou para fora do alcance antes que o relógio pudesse congelar. O mensageiro rapidamente agarrou a paralisada Lívia e atirou do caminho, caso o teletransportador a flanqueasse novamente. Chuva Ácida reapareceu pela segunda vez, suas armas atacando a garganta de Ryan. Seu pedaço de merda, ela rosnou, enquanto um arrepio percorreu a espinha do mensageiro. Eu vou estripar você como um... O tempo avançou. Quando Ryan recuperou a consciência, ele se viu a poucos passos de seu local inicial, e a faca de Chuva Ácida apunhalou o braço do panda transformado. Embora sua lâmina cortasse profundamente, não fez muito para desacelerar um gigante de 700 quilos. A própria Chuva Ácida mal teve tempo de piscar quando Lívia puxou o gatilho do rifle de água. A princesa Augusti se posicionou logo atrás do teletransportador. Uma esfera de água engoliu Ellen, e quando ela tentou se teletransportar para o topo de uma colina de lixo, a prisão a seguiu. Chuva Ácida cobriu a boca na tentativa de prender a respiração, enquanto ela e a bolha rolavam pela pilha de lixo. Mas era tarde demais para salvar o chapéu coco de Ryan. Gotas de chuva ácida abriram um buraco nele e danificaram levemente o traje de Lívia. Ela tentou esfaquear você, disse a princesa Augusti, enquanto o panda removia a faca de seu braço. O poder secundário de Lívia permitiu que ela avançasse no tempo, criando uma anomalia onde todos seguiram suas ações predestinadas como sonâmbulos, enquanto ela poderia ajustar as suas próprias. Ryan, porém, não poderia interagir naquele estado. A lâmina passou por você. Como ela se comportou no tempo apagado? Ryan perguntou, olhando para um sudário voador e Fortuna. A Terra parecia tê-los apontado como perigo real, tentando enterrá-lo sob os escombros, sem sucesso. Ela se teletransportou quando ativei meu poder, mas como posso prever suas ações com meu poder azul, simplesmente tive que esperar que ela reaparecesse. Lívia correu para o túnel de entrada do bunker, que o Terra havia começado a desabar com um terremoto. E agora devemos agir. Pandavam comigo. Ryan gritou para seu companheiro, enquanto gritava uma última observação para a garota de sorte e espelho. Para-brisa, a Terra controla a Terra. Não acho que o poder dela afete as pessoas no ar. Eu não ia deixá-la ir de qualquer maneira, respondeu o manipulador de vidro. Ele parecia realmente arrojado, segurando a namorada como uma noiva diante do altar. Ele logo teria que fazer o que falava também, quando Ryan notou a sombra de gêmeos deslizando para o centro do ferro velho. Fortuna não pareceu gostar nem um pouco. Eu sei como você se sente, ela disse ao namorado mascarado, com os braços em volta do pescoço dele. Você se apaixonou por mim à primeira vista. Não se preocupe, eu ouço isso o tempo todo. Isso não poderia estar mais longe da verdade, Mortalha respondeu com pesado sarcasmo, reunindo uma nuvem de cacos de vidro das paredes de lixo para jogar em gêmeos. Eu ouço isso o tempo todo, repetiu sua namorada alheia, surda tanto ao sarcasmo quanto ao bom senso. A minha visão deslumbrou-te porque és pobre e a tua vida não tem sentido. Mas embora você tenha aquele encanto sombrio e misterioso, não pode ser. Eu não sou o tipo de garota que trai o namorado com o primeiro estranho misterioso. Isso não deve ser um problema, Ryan ouviu o sudário responder, antes que o mensageiro entrasse no túnel com o panda transformado correndo em seus calcanhares. Ryan esperava que pudessem administrar a Terra e Gêmeos, mas Lívia não parecia preocupada. Ela deve tê-los visto prevalecer em suas visões. De qualquer forma, o grupo do mensageiro chegou rapidamente em frente à porta de segurança do bunker, enquanto as paredes de terra ao seu redor ameaçavam desabar. Uma matilha de cães drones dinamiz os emboscou imediatamente. Ataque do rolinho primavera. O panda gritou enquanto ultrapassava seus companheiros de equipe e batia nos robôs como uma pedra rolante, achatando uma das máquinas. Dois outros tentaram flanquear Lívia e avançaram sobre ela com mandíbulas de ferro. Calibre mais pesado? Ryan perguntou a Lívia antes de jogar sua arma para ela. Sua cúmplice agarrou a arma com a mão direita enquanto segurava o rifle de água com a outra. Embora ela não fosse uma atiradora talentosa, ela atirou em um drone com precisão, explodindo sua cabeça. Muito provavelmente seu poder ajudou na mira. A outra máquina estava a poucos centímetros de fechar suas mandíbulas de ferro em volta do pescoço de Lívia, mas Ryan congelou o tempo e deu um soco com o punho. O golpe fez o cão de metal bater contra uma parede quando o tempo recomeçou. Individualmente suas habilidades eram poderosas, mas juntas eram invencíveis. A pura sinergia transformou toda a dificuldade desse ataque de difícil em fácil. Devíamos considerar fortemente dominar o mundo com nossos poderes combinados, disse Ryan a Lívia. Ninguém ficará no nosso caminho. Qual de nós fica com a América? A princesa da máfia fez uma pergunta difícil. Eu vou para o sul, você vai para o norte? Ou nos casamos e compartilhamos tudo? Ele não pôde evitar flertar com as mulheres no meio da batalha. Para sua surpresa, Lívia retribuiu a provocação. Só se você conquistar a França para nossa lua de mel. O panda, que esmagou sumariamente os drones restantes enquanto gritava os nomes de seus ataques, olhou horrorizado para a dupla. Sifu, você não está pensando em voltar para o lado negro? Não, é puramente hipotético, Ryan o tranquilizou enquanto o trio cruzava a porta de segurança, o túnel desmoronando atrás deles. A terra havia fechado a entrada do bunker por enquanto, prendendo-os lá dentro. A menos que Lívia deixou sua frase suspensa, olhando para Ryan. Ele imediatamente entendeu. A menos que eles tenham tentado em outro loop? Ryan temia que trazer mais pessoas através de loops limitasse suas opções, mas um amigo que viaja no tempo abriu muitas possibilidades.
Quer saber, que tal tirarmos algumas férias depois de terminarmos o trabalho? Já fazia um tempo que ele não saía de férias, mas seria perfeito para desestressar depois de todos esses cenários apocalípticos. Vou te mostrar lugares que você nem imagina. Isso seria divertido, respondeu Lívia com uma risada calorosa e deliciosa. A vidente parecia gostar tanto desse ataque quanto do Estúdio Estrela, e de alguma forma, seu bom humor apenas reforçou o de Ryan. Embora devêssemos encontrar um nome de equipe. Mundo Carmesim? Ryan sugeriu alegremente. Duas violetas não fazem um vermelho, Ryan. Lívia riu de volta, enquanto atravessavam um corredor de metal que conduzia à área de lazer. A pressão invisível do poder da Terra desapareceu, seja porque o espelho conseguiu forçá-la a se manifestar ou porque o alcance de seu poder parou na entrada do bunker. Que tal, senhora e cavaleiro? Rainha Carmesim e Mundo Roxo? Vocês dois estão juntos? Perguntou o panda, incapaz de suprimir a curiosidade. Você está tão fofo que me deixa confuso por dentro. Ainda não, brincou Ryan, antes de olhar para as janelas reforçadas em ambos os lados do caminho. A área caiu em completo caos, com os escravos de psicochoque tendo caído inconscientes após a morte de seu lavador cerebral. Mais importante ainda, Baixinha saiu do acesso marítimo do bunker com a armadura completa e pegou os psicopatas de surpresa. Ryan notou alguns rostos familiares como Cara Pálido e Cara de Merda presos em esferas de água, mas seu melhor amigo lutou com Rakshasa e Máquina de Tinta. O primeiro convocou gremlins mais rápido do que o gênio subaquático poderia prendê-los em bolhas de água, enquanto o último a assediou em combate corpo a corpo, esticando seus membros líquidos em machados. Não, ainda não, disse Lívia, seu tom mudando de provocador para sério. Ela pode lidar com eles, Ryan, mas só se derrubarmos Adam e Frank com rapidez suficiente ou então haverá baixas. O mensageiro assentiu. Embora esse ciclo fosse um teste para o ataque final ao bunker, ele não poderia deixar nenhum inocente morrer se pudesse evitar. Os pensamentos de Ryan se voltaram para o que ele faria depois de Nova Roma. Ele veio para esta cidade esperando voltar a vagar pela terra se não conseguisse encontrar Baixinha, ou se estabelecer com ela se o encontrasse. No final, enquanto ele e Len se reconciliaram, eles não conseguiram retornar ao romance feliz que uma vez compartilharam. A roda do tempo havia girado. Eles continuariam sendo uma família próxima, mas não mais do que irmão e irmã. Ryan ficou feliz com isso, mas se perguntou se ficaria com Len e os órfãos depois de resolver a crise em Nova Roma. A aventura estava em seu sangue e ele ansiava por novas experiências. A certa altura, o mensageiro encontrou Jasmine como uma parceira animada que compartilhava de suas sensibilidades, mas ela se foi. Pela primeira vez em muito tempo, Ryan se perguntou o que ele queria fazer da vida, agora que tinha amigos que podiam se lembrar dele, e ele teve a intuição de que Lívia era a chave para descobrir isso. Mas essas questões podem esperar para mais tarde. O trio correu para a área de lazer, encontrando o átrio deserto. Embora o jogo de arca de Street Fighters estivesse felizmente intacto, ao lado do bar, nenhum grupo de psicopatas barrou o caminho do grupo. Talvez Baixinha já tenha lidado com os principais defensores, ou alguns tenham morrido tentando acessar o bunker. O momento de descanso durou até que a porta do elevador se abriu e uma figura colossal com pele de carbono entrou no átrio. Sinto muito. Grande Adão Gordo disse enquanto saía do elevador com Sarin e Frank a reboque. Ele carregava nas mãos um estranho canhão enrolado, provavelmente resgatado do arsenal de Meshon. Isso não é uma saída. De fato, Gordo, respondeu Ryan, Lívia tomando posição ao seu lado enquanto o panda soltava um rugido assustador. Desta vez, Anifal Lecter não tinha para onde fugir. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.